Ela entrou no palco descalça, com o olhar humilde e cheio de esperança. Se eu cantar bem, você me dá alguma coisa para comer? Perguntou a idosa de rua. Mas, quando ela começou a cantar, ninguém conseguiu conter as lágrimas. A chuva não dava trégua. O céu de fim de tarde estava pesado, escuro, como se estivesse com raiva de alguma coisa. As pessoas corriam com sacolas na mão, cobriam a cabeça com o que podiam, desviavam das poças e dos outros. Ninguém olhava para ninguém. Cada um no seu mundo, no seu problema, tentando chegar logo em casa, no carro, no trabalho, sei lá. Só ela estava parada ali, sentada no chão gelado debaixo da marquise da praça central, com um violão velho no colo e os dedos enrugados tremendo por causa do frio. Estela puxou o cobertor surrado que guardava dentro da sacola de supermercado e o enrolou nas pernas. O pano já estava meio molhado, com cheiro de mofo, mas era o que ela tinha. O violão também já não era o mesmo de antes. As cordas estavam gastas, a madeira arranhada, mas ainda era seu companheiro de todos os dias. Era com ele que ela ganhava os trocados. Era com ele que ela ainda lembrava que estava viva. Ela olhou para o céu e respirou fundo. Sentia dor nas costas, a vista meio embaçada, o corpo cansado. Já fazia semanas que não conseguia dormir direito. À noite, o chão machucava, os barulhos assustavam e às vezes aparecia algum bêbado querendo implicar. Ela não gostava de pedir nada, nunca gostou. Preferia cantar, tocar, sentir que, pelo menos ali, ainda podia oferecer alguma coisa de si. A música era a última coisa que ainda tinha. Com cuidado, ela afinou o violão com o ouvido. Tocou umas 2 notas baixinho, só para testar. Depois, ajeitou o lenço na cabeça, respirou outra vez e começou a cantar. A voz dela saía rouca, mas firme. Cada palavra vinha cheia de lembrança. A música falava de saudade, de um amor que foi embora, de uma espera que nunca acabou. Era a mesma que ela cantava para o marido quando ainda moravam na casinha simples no bairro do Cambuci. Era a mesma que ela tocou no enterro dele, anos atrás, quando tudo começou a desmoronar. Algumas pessoas que passavam viravam o rosto, outras nem reparavam, mas teve um ou outro que diminuiu o passo, escutou um pedaço da canção e seguiu em silêncio. Estela não se importava muito se davam dinheiro ou não. Às vezes só queria que alguém ouvisse. Só isso. Que ouvisse e soubesse que ela ainda existia. O cheiro de pipoca misturado com asfalto molhado chegou até ela. Em algum lugar, alguém vendia alguma coisa. A barriga dela roncou baixinho. Estela ignorou. Continuou cantando. Fechou os olhos por um instante, como se estivesse voltando para outro tempo, outro lugar, onde ainda havia um sofá velho na sala, um rádio tocando baixinho e um menino pequeno correndo com um carrinho de brinquedo na mão. Mas esse menino não tinha rosto. A lembrança estava embaçada. Tudo estava embaçado. A chuva engrossou. Um trovão estrondou por cima da praça. As pessoas que ainda estavam por perto se apertaram mais nos cantos cobertos. Uma mulher passou apressada com 2 crianças, reclamando alto de ter esquecido o guarda-chuva. Um homem de terno gritou no celular. Um motoboy quase escorregou na calçada. E no meio de tudo isso, Estela continuava ali, como se fosse parte da paisagem. Invisível. Só o som da sua voz quebrava o barulho da água caindo. Do outro lado da praça, um casal parou. Estavam encharcados, mas pareciam hipnotizados. O homem segurava um violão dentro da capa. A mulher, um casaco xadrez que já ia ficando pesado de tanta água. Eles olharam um para o outro. Depois olharam para ela. Estela nem percebeu. Continuou cantando, concentrada. Quando terminou a música, abriu os olhos e viu os dois ainda ali, debaixo da chuva, sem piscar. A mulher deu um passo à frente, como se quisesse dizer algo, mas o homem segurou seu braço. Estela franziu a testa, pegou o violão e colocou devagar dentro da sacola plástica para proteger. Achou que eram mais 2 curiosos. Ou pior, gente querendo rir dela. Já tinha passado por isso antes. Muita gente ria, algumas gravavam vídeos, outras faziam piada. Era mais fácil zombar do que escutar, mas eles não riram. O homem se aproximou, devagar. Estela ficou desconfiada. Apertou a sacola contra o peito. Ele disse que tinha escutado a música. Disse que era linda, que nunca tinha ouvido algo tão verdadeiro. A mulher, com a voz embargada, falou que se emocionou, que queria que ela participasse de uma audição, que eles eram músicos. Estavam ali por acaso, esperando um carro,
quando ouviram aquela voz atravessar a chuva. Estela achou que estavam brincando com ela. Riu de canto, balançou a cabeça como quem diz, não tenho tempo para isso. Mas eles insistiram. Falaram do concurso, de uma oportunidade, de mostrar para o Brasil aquela voz. A mulher até estendeu um cartão com número de telefone. Estela olhou aquilo como quem vê um bilhete de outro planeta. Ela não tinha celular, não tinha onde guardar aquilo. Não sabia se acreditava. O casal entendeu a dúvida. A mulher perguntou o nome dela. Estela respondeu. Só isso. Disse Estela e mais nada. O homem sorriu. Disse que era um nome bonito. E que voltaria ali no dia seguinte, na mesma hora. Se ela mudasse de ideia, era só estar ali. Depois os dois se afastaram, devagar, sumindo no meio da chuva como tinham aparecido. Estela ficou parada. O cartão molhado escorregava na mão. Ela não sabia se aquilo era real ou se sua cabeça estava pregando uma peça. Mas pela primeira vez em muitos anos, alguma coisa diferente tinha acontecido. Ela apertou o cartão contra o peito e olhou para o céu de novo. A chuva caía forte, mas por dentro dela, alguma coisa esquentava. Como uma brasa que ainda insistia em acender. Rafael e Lúcia estavam juntos há quase 10 anos. Casados, parceiros de trabalho e donos de uma química no palco que fazia muita gente acreditar que tinham nascido para cantar lado a lado. E talvez tivessem mesmo. Se conheceram num festival de música universitária, ainda jovens, ainda cheios de pressa, e desde então não se desgrudaram mais. Ele na voz e no violão, ela no piano e nos arranjos. Faziam sucesso, lotavam teatros, davam entrevistas, mas por trás do brilho do palco também tinham suas dúvidas, seus vazios, suas lembranças que doíam quietas. Naquela tarde, os dois tinham saído mais cedo do ensaio para respirar um pouco. O estúdio ficava ali perto, mas a chuva surpreendeu os dois no meio do caminho. Rafael odiava dirigir na cidade com o tempo fechado, então decidiram esperar o motorista que ia buscá-los. E foi assim, meio sem querer, que acabaram parados ali na praça, encostados numa banca fechada, dividindo o mesmo casaco, tentando não se molhar tanto. O vento batia forte, a calça jeans de Lúcia já estava grudada na pele, e o cabelo dela colava no rosto. Rafael ria da situação, mas ela só queria chegar logo em casa. Foi então que a música começou, baixinha, quase perdida entre os pingos no chão e o som do trânsito, mas ainda assim nítida. Uma voz diferente, com um jeito de cantar que não se escuta todo dia. Era uma melodia simples, sem efeitos, sem microfone, mas que carregava alguma coisa pesada. Os dois pararam de conversar na hora. Não falaram nada. Só olharam um para o outro, como se tivessem sentido o mesmo arrepio ao mesmo tempo. Rafael virou o rosto devagar, procurando de onde vinha aquela voz. E então viu. A mulher estava sentada debaixo da marquise, com o violão no colo e os olhos fechados, como se cantasse só para ela mesma. Lúcia também ficou hipnotizada. Nenhum dos dois sabia explicar o porquê, mas tinha algo naquela cena que parecia fora do tempo, como se o mundo inteiro tivesse parado um pouco. A música terminou, e por alguns segundos, eles não se mexeram. Ficaram ali, parados, olhando. Lúcia segurou o braço de Rafael com força. Não disse nada. Ele entendeu. Caminharam devagar até ela. Rafael tinha um jeito calmo de se aproximar das pessoas. Nunca foi do tipo apressado. Lúcia andava do lado, com os olhos marejados. A mulher era mais velha, os cabelos presos num lenço velho, as mãos enrugadas e manchadas pelo tempo. Mas a voz, aquela voz tinha mexido com alguma coisa por dentro. Quando estavam perto o bastante, Estela abriu os olhos. Não disse nada. Só observou os dois com um olhar misturado de desconfiança e cansaço. Rafael se apresentou primeiro. Disse que era músico, que ele e Lúcia tinham ouvido a música dela e que ficaram tocados. Estela olhou para eles como quem já viu esse tipo de gente antes. Gente bem vestida, com sapato caro, tentando parecer humilde. Lúcia, percebendo isso, tirou o casaco encharcado e se sentou no chão ao lado dela. Estela arregalou os olhos. Aquilo ela não esperava. Ninguém sentava no chão com ela. Nem para conversar, nem para pedir informação. Lúcia segurou o próprio cabelo molhado para trás e falou com a voz baixa, que aquela música tinha feito ela lembrar da mãe. Disse que a voz de Estela parecia carregar uma saudade que ela mesma não conseguia explicar. Rafael ficou de pé, meio sem saber o que fazer com as mãos.
Ele ainda estava tentando entender o que tinha sentido. Tinha alguma coisa naquela música que ele conhecia, como se já tivesse ouvido antes, em algum lugar distante, num tempo esquecido. Lúcia puxou uma ficha do bolso de trás. Era uma propaganda do concurso de talentos que os dois estavam ajudando a organizar junto a uma grande produtora. Eles não eram jurados, mas eram responsáveis por sugerir novos nomes, indicar talentos diferentes. E agora, de repente, estavam ali, tentando convencer uma mulher sentada na calçada a se inscrever. Estela pegou o papel, mas não leu. Não sabia se confiava. Achava que era mais uma dessas promessas que não levam a lugar nenhum. Já tinha ouvido coisas parecidas, e sempre acabava do mesmo jeito. Rafael então falou o que sentia de verdade. Disse que não queria vender sonho pra ninguém, que não era marketing, não era armadilha. Era só que, quando ouviu aquela música, sentiu alguma coisa mudar por dentro. Como se tivesse lembrado de algo que nem sabia que tinha esquecido. Disse que o programa não era sobre fama, mas sobre dar voz a quem tinha algo para dizer. E que ela, com certeza, tinha. Estela continuava calada, mas não tinha ido embora, nem devolvido o papel. Lúcia pediu desculpas por aparecer daquele jeito. Disse que se ela não quisesse, tudo bem, que voltariam no dia seguinte, mesma hora, para caso ela mudasse de ideia. E assim, com a chuva ainda caindo e a noite já querendo aparecer, os dois se despediram. Estela ficou ali, segurando o papel, sem saber o que pensar. No carro, a caminho do estúdio, Rafael ficou em silêncio. Lúcia perguntou o que ele tinha. Ele respondeu com outra pergunta. Quis saber se ela também achou aquela música parecida com uma antiga que a mãe dele cantava. Lúcia fez que sim com a cabeça, mas disse que devia ser coincidência. Rafael não respondeu. Continuou olhando pela janela, com o coração apertado e uma sensação esquisita no peito. Uma lembrança sem nome, um nó na garganta, uma certeza sem prova. Estela ainda estava sentada, quando os faróis dos carros começaram a acender. O papel já tinha secado um pouco. Ela olhou para ele, depois para o céu e por fim para o violão no colo. Aquela tarde não foi igual às outras. Tinha algo no olhar daquele casal. Algo que ela não via há muito tempo. Algo que parecia de verdade. A noite chegou arrastada. A chuva diminuiu, mas o frio ficou. Estela se encolheu debaixo do cobertor, com o papel dobrado dentro do bolso da blusa. O violão descansava ao lado, e os olhos dela seguiam abertos, olhando para o teto escuro da marquise. O barulho dos carros passava longe. O centro começava a esvaziar, e a solidão da madrugada já dava sinal. Ela pensava nos dois, Rafael e Lúcia. Tinha algo estranho naquele encontro, como se não fosse só coincidência. Era fácil desconfiar. Ela aprendeu a se proteger. Muita gente já veio com papo doce, promessas, ideias malucas, e no fim só queriam filmar, zoar ou se promover em cima dela. Mas não era isso que ela sentiu nos olhos dos dois. E por mais que tivesse aprendido a não esperar nada de ninguém, aquela conversa ficou martelando na cabeça. Antes do sol nascer, ela já estava de pé. Passou no banheiro público da estação, lavou o rosto, arrumou o lenço no cabelo, tirou o pó da roupa com a mão, pegou o violão e foi caminhando pela calçada ainda molhada. No caminho, cruzou com Tico. Ele já estava ali, sentado na frente da farmácia, engraxando o sapato de um cara apressado. Quando viu Estela, abriu um sorrisão e correu até ela. Tico era desses moleques espertos, de olhar rápido e coração bom. Devia ter uns 13, 14 anos, mas já parecia conhecer o mundo. Vivia na rua também, mas sempre dava um jeito de se virar. Dormia num canto da rodoviária e engraxava sapato o dia todo. Estela e ele viraram amigos depois que ela defendeu ele de um segurança que queria bater só porque o garoto entrou num supermercado para tomar água. Desde então, andavam sempre juntos. Ele perguntou por que ela estava tão arrumada. Estela contou, meio sem jeito, o que tinha acontecido. Falou dos 2 músicos, do convite, do papel que ainda estava guardado com cuidado. Tico ouviu tudo com os olhos brilhando. Quase caiu para trás de empolgação. Dona Estela, a senhora vai. Tem que ir. Essa é sua chance. Ela riu. Disse que não sabia. Que aquilo podia ser só conversa. Que ela era velha, suja, sem nada. Que não tinha roupa, não tinha celular. Não sabia nem como funcionava esse tal de concurso. Mas Tico não quis saber. Pegou na mão dela, firme. Disse que ela era melhor que muita gente que ele já viu na TV. Que a voz dela era de verdade. Que não era só canto. Era história. E história com verdade não precisa de maquiagem. Estela ficou quieta por uns segundos.
Depois suspirou fundo. Eles disseram que iam voltar hoje, mesma hora. Tico não deixou por menos. Pegou o violão dela e disse: "Então vamos agora pra lá, ué." E foi puxando Stella pela mão. A praça ainda estava molhada, mas o céu clareava. Aos poucos, as pessoas voltavam a circular. Vendedor de café, ônibus lotado, gente indo trabalhar. Stella escolheu um cantinho seco e se sentou. Tico ficou de pé do lado, de olho em tudo. Ela não tocou, só esperou. Meia hora depois, Rafael e Lúcia apareceram. Vieram caminhando devagar, como no dia anterior. Quando viram Stella sentada ali, sorriram aliviados. Pareciam felizes por ela ter voltado. Lúcia foi a primeira a falar. Disse que pensou nela a noite toda, que não conseguia parar de ouvir aquela música na cabeça. Rafael, mais contido, entregou um envelope. Dentro tinha um endereço, o nome da produtora, o horário da audição e um crachá provisório com o nome de Stella escrito à mão. Ela ficou olhando aquilo tudo como se fosse um papel de outro mundo. Lúcia percebeu e explicou com calma que iam ter várias audições na semana, que Stella podia escolher uma música, levar o violão, se apresentar como quisesse. Não era competição de beleza, era talento, voz, verdade. Rafael completou dizendo que não era preciso cantar igual aos outros, que o que chamou a atenção neles foi justamente o jeito dela de cantar, sem firula, sem gritaria, só sentimento, e que era isso que o programa queria mostrar. Stella abaixou os olhos, sentia vergonha da roupa, do cheiro, das mãos machucadas. Disse que nunca entrou num lugar chique, que as pessoas iam rir dela. Tico, do lado, cruzou os braços e respondeu antes que alguém mais falasse: "Se alguém rir é porque não sabe escutar, e quem não sabe escutar, que vá embora." Todo mundo ficou em silêncio por um instante. Até Stella riu. Aquele moleque tinha uma coragem que ela admirava. Lúcia, então, fez a última proposta. Disse que se ela aceitasse ir, eles podiam buscá-la no dia seguinte, na hora marcada, que ela não precisava se preocupar com nada, que só precisava cantar. O resto, eles davam um jeito. Stella demorou para responder. Passou os olhos pelo violão, pelo céu, por Tico, que ainda olhava para ela com aquela fé que só criança tem. No fim, respirou fundo, fechou os olhos por 2 segundos e disse que sim, que ia tentar, mas só se Tico pudesse ir junto. Lúcia olhou para Rafael. Ele fez que sim, e ali, naquele canto de praça, molhado e sujo, com barulho de ônibus e cheiro de cachorro molhado, começava uma coisa nova. Um passo pequeno, mas diferente de tudo que Stella tinha vivido nos últimos 10 anos. Ela apertou o envelope contra o peito e sentiu algo que fazia muito tempo que não sentia. Nervoso. Não medo, não tristeza. Nervoso bom. Daqueles que aparecem quando alguma coisa importante está para acontecer. Na manhã seguinte, Stella acordou antes do sol. Não tinha dormido direito. O barulho da rua não foi o problema dessa vez. Era a cabeça que não parava. A audição estava marcada para as 3 da tarde, mas desde a noite anterior, ela sentia o estômago embrulhado. O envelope que recebeu de Rafael estava dobrado dentro da sacola. Ela olhava para ele de tempos em tempos, como quem confere se ainda é real. Tico chegou com 2 pães na mão, todo animado. Disse que tinha conseguido no bar da esquina, que o dono era gente boa e às vezes dava comida quando sobrava. Stella dividiu com ele sem pensar 2 vezes. Comeram ali mesmo, sentados no degrau da padaria fechada, assistindo o dia nascer devagar. Tico falava sem parar, empolgado com a ideia de ver a amiga se apresentar num estúdio de verdade. Mas ela estava quieta, olhava pro chão, pro violão, pro céu. E então, do nada, soltou a pergunta: "Você já perdeu tudo, Tico?" Ele parou de falar. Ficou um tempo em silêncio. Depois respondeu que não sabia o que era perder tudo porque nunca teve nada. Disse isso sem drama, só como quem fala a verdade. Stella fez que sim com a cabeça, como se entendesse, e aí começou a falar. Disse que nem sempre viveu na rua. Contou que já teve casa, marido, emprego, uma vida comum como qualquer outra. Nada luxuoso, mas tudo certo. Morava no Cambuci, num sobradinho simples que eles reformaram com as próprias mãos. O marido se chamava Zeca. Trabalhava como porteiro num prédio no centro, e ela fazia faxina em escola. A grana era curta, mas dava para comer, pagar as contas e guardar um trocadinho no fim do mês. O melhor dia da vida dela foi quando descobriu que estava grávida. Não esperava mais ser mãe naquela altura. Já tinha passado dos 40, mas o menino veio como um presente.
Se chamava Rafael. Nasceu forte, com olhos grandes, e um choro rouco que dava risada. Estela contou que o marido não cabia em si de orgulho, que cada passo do menino era festa, e que o som da casa era feito de risada, panela batendo e música no fundo. Eles adoravam música. Estela aprendeu a tocar violão com o pai, quando ainda era menina no interior, e ensinou Zeca depois. Os dois cantavam juntos nas noites de domingo, depois do jantar. Rafael cresceu ouvindo os dois cantar, e dizia que queria ser músico também. Um dia, Zeca comprou um teclado de segunda mão só para ele começar. Mas a vida não deixa a gente escolher tudo. Estela parou por uns segundos nessa parte. O rosto dela endureceu. Os olhos encheram, mas ela piscou forte e continuou. Disse que foi num sábado de manhã. Zeca estava indo trabalhar, como sempre. Era para ser um dia comum, mas teve um assalto no prédio. Ele tentou proteger um morador. Levaram um tiro. Não resistiu. Estela parou de respirar por uns segundos quando recebeu a notícia. Ficou sem chão. Não sabia o que fazer, o que dizer para o filho. Tinha que ser forte, mas por dentro estava despedaçada. Rafael tinha só 5 anos. Pequeno demais para entender, grande demais para esquecer. Ela tentou segurar as pontas. Continuou trabalhando, cuidando do menino, pagando as contas. Mas a tristeza foi tomando tudo. As dívidas começaram a se acumular. Teve que vender o teclado, depois os móveis. Até que um dia, o oficial de justiça apareceu. A casa ia para leilão. A escola não quis mais esperar o pagamento. E aí, tudo virou uma bola de neve. O pior dia da vida dela foi quando perdeu o filho. Não foi morte, foi pior. Os vizinhos denunciaram que ela não tinha mais condições de criar o menino, que ele estava passando fome, que ela estava descontrolada, e talvez estivessem certos. Mas ninguém estendeu a mão. Só vieram para tirar. Levaram Rafael embora com promessas de abrigo, proteção, adoção. Ela nunca mais viu. Depois disso, Estela desabou de vez. Não tinha mais onde ficar. Dormiu pela primeira vez na rua numa noite fria de julho, abraçada no violão. De lá pra cá, os anos foram passando, um dia grudando no outro, como se o tempo tivesse parado. Tentou procurar o filho por muito tempo. Ia em abrigos, hospitais, até delegacia. Nunca teve resposta. Enquanto falava, os olhos dela não desgrudavam do chão. Tico ouvia em silêncio. Ele não fazia ideia do peso que a amiga carregava. Era mais do que ele podia entender, mas ele não soltou a mão dela em nenhum momento. Só segurou ali, quieto. Quando ela parou de falar, ele disse uma frase que veio do coração. Talvez o mundo precise ouvir isso, dona Estela. Talvez seja por isso que a senhora tem que cantar. Ela não respondeu. Só ficou ali, olhando para o céu que já clareava por completo. A cidade acordava devagar. O frio já dava uma trégua, mas dentro dela ainda tinha gelo. Mesmo assim, pela primeira vez, ela sentiu que talvez pudesse derreter. Não tudo, mas um pouco. Um começo. O carro encostou na praça pouco antes das 2. Era prata, limpinho, com ar-condicionado e cheiro de carro novo. Estela se levantou devagar, ajeitou o lenço na cabeça e passou a mão na roupa como quem tenta tirar a sujeira que o tempo deixou. Tico ficou ao lado dela o tempo todo, segurando firme o violão embrulhado num plástico grosso, para não pegar chuva nem poeira. Quem desceu do carro foi um rapaz de óculos escuros, bem vestido, camisa social clara, cabelo alinhado com gel. Ele olhou em volta como quem procurava algo e parou o olhar em Estela. Confirmou o nome, abriu a porta de trás e disse que ela podia entrar. Tico foi atrás, mas o motorista cortou. Só ela. Estela olhou para o garoto. Ele encolheu os ombros, segurando o violão como se fosse dele. Não falou nada. Só ficou parado ali, esperando ela decidir. Ela olhou para o motorista, depois para o menino, depois para o carro. Respirou fundo. Ou ele vai comigo, ou eu não vou. O homem fez uma careta, pegou o celular e ligou para alguém. Falou baixo, com cara de poucos amigos. Depois de uns segundos, resmungou um "tá bom" e abriu a porta de novo. Tico entrou sorrindo, vitorioso. Sentou do lado de Estela e ficou olhando tudo com o olho arregalado. O trajeto foi rápido, mas para Estela parecia que estava indo para outro planeta. Cada rua, cada prédio, tudo parecia longe demais da vida que ela conhecia. Quando o carro passou pelos portões da produtora, ela sentiu o estômago virar. O prédio era enorme, cheio de vidros, segurança na porta, tapete escuro, gente apressada para lá e para cá,
Tudo limpinho, tudo novo. Tico colou na perna dela. A recepcionista os viu chegando e logo torceu o nariz. Era uma moça jovem, cabelo liso preso num coque, unha feita, roupa justa. Ela olhou Estela de cima a baixo e depois olhou para o segurança, como quem diz: sério que vão deixar entrar? O motorista se adiantou, entregou o envelope com o crachá provisório. A mulher pegou com nojo, como se estivesse pegando lixo, deu um sorrisinho forçado e apontou o caminho. Aguardem ali no fundo. Quando chamarem, vocês vão ser direcionados. Eles atravessaram o saguão, com olhares acompanhando. Ninguém falou, mas dava para sentir. As risadinhas, os cochichos, os olhares cruzados. Tico apertou mais forte o violão e Estela manteve o rosto firme, sem abaixar os olhos. Se olhasse para alguém, ia desmoronar. No fundo, tinha um sofá grande, onde já estavam algumas meninas esperando. Elas estavam todas maquiadas, com roupa bonita, unhas feitas, cabelo arrumado, sapato brilhando. Uma delas estava com um cílio tão grande que mal abria o olho direito. Outra segurava um copo de plástico com chá detox e falava alto no telefone. Quando viram Estela, a conversa parou. As três olharam juntas, de cima a baixo, e trocaram risadinhas abafadas. Uma delas, loira, levantou uma sobrancelha e falou baixo, mais alto o bastante para Estela ouvir. É hoje que o programa vai virar caridade, né? Tico se levantou no mesmo segundo. Ia responder, mas Estela segurou o braço dele. Não falou nada. Só segurou firme. Ele entendeu o recado. Voltou a sentar. Respirou pelo nariz, como ela fazia. A loira virou de costas, mas ainda riu com a amiga. A espera foi longa. Ninguém falava com eles. Ninguém ofereceu água. Nenhum produtor apareceu para dar instrução. Os outros candidatos eram chamados com sorriso e até abraço. Com ela, nada. Um rapaz passou com uma prancheta, chamou uma das meninas e, antes de ir, olhou para Estela com dúvida. Você tá com alguém? Estela disse que estava esperando para se apresentar. O rapaz folheou os papéis na mão e fez cara feia. Seu nome não tá na lista aqui, mas vou verificar. Sumiu pelos corredores. Não voltou mais. Tico começou a ficar nervoso. Disse que achava que estavam tentando fazer ela desistir. E era verdade. Tudo naquele lugar parecia feito para isso. O silêncio, os olhares, o tempo arrastado. Mais de 1 hora depois, outro funcionário apareceu. Era um homem mais velho, de terno claro, cheiro forte de perfume e sorriso forçado. Estela, né? Pode vir. Chegou sua vez. Ela levantou. Tico entregou o violão, como se estivesse passando um troféu. Ela segurou com as 2 mãos. O homem nem olhou para ela. Foi andando na frente, falando com alguém no fone de ouvido. Entraram por um corredor iluminado, com várias salas de vidro, gente com crachá no pescoço e expressão séria. A sala de ensaio era menor do que ela imaginava. Tinha microfone, caixa de som, câmeras nos cantos e 2 rapazes atrás de um computador. Nenhum deles falou bom dia. Só olharam rápido e voltaram para a tela. O homem do terno apontou o lugar onde ela devia ficar. Ali, no X. Quando a luz acender, pode começar. Tenta não demorar. Ela pisou no lugar marcado. As luzes acenderam de repente. Quentes. Fortes. Os olhos arderam. O chão tremia de leve por causa do som que vazava de outra sala. Ela olhou para frente e não viu ninguém. Só o vidro escuro da cabine técnica. Estava sozinha. Nenhum jurado. Nenhum rosto amigo. Ninguém para dizer, vai dar certo. O homem do terno estalou os dedos. Pode começar. Estela respirou fundo. As mãos tremiam um pouco, mas seguraram firme o violão. Ela não sabia se o som estava bom, se iam ouvir direito, se alguém estava assistindo. Mas naquele momento, decidiu esquecer tudo. O barulho, as meninas rindo, a recepcionista, o olhar do motorista. Nada daquilo importava. Só pensou numa coisa: cantar como se fosse a última vez. Bruna chegou no estúdio com um salto que fazia barulho no chão, como se cada passo dela quisesse chamar atenção. O cabelo loiro estava escovado milimetricamente, maquiagem impecável, roupa justa, perfume forte. Ela andava como quem tinha certeza de que já tinha vencido antes mesmo da competição começar. Quando entrou na sala onde outros participantes estavam esperando, nem olhou para os lados. Cumprimentou um produtor que passou, deu um sorriso calculado e foi direto até a cadeira reservada com o nome dela. Sentou, tirou o espelho da bolsa e começou a retocar o batom.
quem estava ali já sabia quem ela era. Tinha quase 500 mil de seguidores no Instagram, já tinha feito participação em programa de auditório e vivia postando vídeo cantando música pop com roupa de grife e luz profissional. Bruna não estava ali para competir, estava ali para confirmar que era a estrela do programa. E se incomodava só de pensar que teria que dividir espaço com gente comum, gente que não tinha o mesmo nível que ela. Quando ouviu o nome de Estela sendo comentado por uma das maquiadoras, levantou a sobrancelha. É aquela velha maltrapilha que veio do centro? Perguntou, sem nem disfarçar o tom de desprezo. Sério que vão deixar isso subir no palco? A maquiadora ficou sem saber o que responder. Bruna riu, voltou pro espelho e soltou a frase como quem joga veneno de leve. Vai ser ótimo. O povo adora uma história triste, né? Ainda mais se for pra chorar na TV. Pena que a audiência não dura. Eu vou durar. Enquanto isso, Otávio Moreira, o dono do programa, andava pelo corredor com o celular na orelha, falando alto e rápido. Era um homem na casa dos 50. Roupa cara, cabelo bem penteado e um jeito arrogante de falar que fazia todo mundo abaixar os olhos quando ele passava. Não era jurado, mas mandava mais do que todos juntos. Nada acontecia sem ele aprovar antes. Sabia mexer com mídia, audiência e imagem. E não estava ali para fazer caridade. Quero algo que cause impacto, entende? Ele dizia no telefone, enquanto gesticulava com a mão. Não quero só talento. Quero viral, quero meme, quero choro. A história da velhinha é ouro. Vamos transformar ela num produto. Otávio desligou o telefone e entrou na sala da produção. No telão, passavam vídeos das audições. Ele viu uma imagem congelada de Estela segurando o violão, parada no canto, sozinha. A equipe comentou que ela ainda não tinha cantado nada, que parecia nervosa, mas que tinha algo diferente nela. Otávio sorriu. Não um sorriso de admiração, mas de ideia maldosa surgindo. Perfeito. Deixem ela cantar do jeito que tá. Nada de figurino, nada de maquiagem, nada de luz especial. A gente vai mostrar o contraste. O povo adora drama visual. Um dos produtores perguntou se era para investir nela ou se era só pelo choque. Não é para ganhar, é para emocionar e jogar fora depois. Ela é o vídeo emocionante da temporada. Vamos fazer o público rir, depois chorar, depois esquecer. E no final, quem leva o prêmio é quem vende show, não quem toca violão no chão da praça. Otávio sempre pensou assim. O programa, para ele, era uma vitrine. Um jeito de ganhar dinheiro com música sem se importar de verdade com a arte. Bruna era o tipo de candidata que ele adorava. Bonita, vendável, cheia de seguidor, fácil de manipular. Já conhecia a garota de outras gravações. Sabia que ela faria tudo que ele mandasse se o prêmio estivesse garantido. Ele chamou Bruna no camarim particular. Era a única participante com camarim próprio. Lá dentro, sofá branco, ar-condicionado forte, frutas importadas e uma TV ligada no próprio canal. Quando Otávio entrou, ela já estava se filmando pro Stories. Fala, meus amores. Hoje é o grande dia. Tô aqui, linda. Pronta para brilhar mais uma vez. Ao ver Otávio, ela parou o vídeo e deu um sorriso que só mostrava metade dos dentes. E aí, chefe? Tô pronta para causar. Otávio se sentou, cruzou as pernas e explicou o plano. Disse que queria usar a história da Estela como ponto de contraste emocional. Que Bruna seria a estrela moderna, jovem, forte. E Estela, o drama humano que tocava as pessoas. Só que no fim, quem teria o brilho seria Bruna. Ela ouviria a apresentação de Estela com uma lágrima falsa no olho, fingiria estar tocada, e depois entregaria uma performance impecável que mostraria a força da nova geração. Bruna amou a ideia. Deixa comigo. Vou fazer parecer que eu sou o anjo que se emociona com a senhora pobre. O público vai me amar. Otávio continuou. Ele queria garantir que Estela subisse no palco insegura, que fosse ignorada, esquecida, até o momento da apresentação. Se ela acertasse, ótimo, gerava emoção. Se desafinasse, melhor ainda, virava piada. O importante era dar o que o público queria, espetáculo. E para garantir isso, planejou mais uma coisa. Ia colocar algumas pessoas pagas na plateia, figuração que aplaudia ou vaiava, dependendo do que ele mandasse. Durante a apresentação de Estela, queria barulho, gargalhadas, gritos. Talvez até alguém se levantar e sair no meio da música. Queria pressão. Queria que ela se sentisse pequena. Bruna deu risada. Vai ser o show do ano.
Pode deixar que eu encerro a noite como campeã. Cabelo voando, luz piscando, todo mundo de pé. Otávio levantou satisfeito. Já imaginava os cortes de vídeo, os memes, os títulos chamativos na internet. Ele sabia como o público se comportava, sabia onde mexer, e sabia que, no fim das contas, o que vendia não era talento. Era emoção rápida e descartável. Enquanto isso, Stella ainda estava sentada no canto do estúdio. Tinha acabado de cantar a música dela pro vazio, sem retorno, sem reação. Tico voltou a encontrar com ela no saguão e perguntou como foi. Ela respondeu com um olhar perdido, um sorriso pequeno e um suspiro que dizia tudo. Foi estranho, frio, mas ela tinha feito o que precisava fazer. E sem saber, já era alvo de um plano maior, um jogo de gente grande. Mas ainda assim, ali no meio de tudo isso, ela segurava o violão como se fosse escudo, como se aquilo fosse a única coisa que ainda não podiam roubar dela. Na manhã do ensaio geral, o prédio da produtora estava lotado. Gente entrando e saindo com pastas, fones de ouvido, pranchetas. Os corredores pareciam corredores de hospital, tudo branco, frio, com cheiro de desinfetante e pressa. As vozes eram apressadas, os passos eram rápidos, e os olhares sempre estavam mirando outra coisa, nunca em quem estava na frente. Stella chegou com Tico, pontual. Ela segurava o violão colado no peito, como sempre. Tinha vestido a mesma roupa do dia da audição, porque era a melhor que tinha. Passou a noite acordada, pensando se deveria desistir. Tico, por outro lado, estava empolgado. Ele queria ver os bastidores, os instrumentos, os microfones, as luzes, tudo. Era um mundo novo. Logo na entrada, foram barrados. Um segurança alto, braço cruzado, disse que ela não estava na lista de figurino. Stella explicou que tinha sido chamada para o ensaio geral. O cara encolheu os ombros, disse que não sabia de nada, que era para aguardar. Eles ficaram ali, em pé, por quase 40 minutos, até que um produtor novo, com cara de cansado e olheira funda, apareceu dizendo que sim, estava certo, ela podia entrar, mas ninguém veio buscar. Ninguém entregou crachá, nem mapa do lugar, nem cronograma. Só mandaram entrar e esperar ali no canto. E foi o que ela fez. Sentou num banco comprido, encostada na parede. Ao lado, uma arara de figurinos coloridos, cheios de brilho, com plaquinhas com nomes dos participantes. Bruna tinha 5 cabides só para ela. Tinha vestido vermelho, casaco prateado, bota até o joelho, top brilhante. Stella não tinha plaquinha, não tinha cabide, não tinha nada. Enquanto isso, as outras meninas iam sendo chamadas para maquiagem. Voltavam com o rosto feito, os cílios gigantes, o cabelo enrolado, o rosto cheio de pó iluminado. Umas pareciam boneca, outras pareciam saídas de comercial. Todas passavam por Stella como se ela fosse invisível. Nenhuma parava, nem para perguntar se ela precisava de ajuda. Tico começou a ficar incomodado. Foi até uma maquiadora e perguntou se Stella podia se arrumar também. A mulher olhou de cima a baixo e soltou. Ela não tá na nossa lista. Se não tá aqui, não é comigo. Fala com a produção. Ele agradeceu e voltou. Stella balançou a cabeça, como quem já sabia. Disse que estava tudo bem, que não precisava. Mas no fundo, doía. Doía ficar ali sentada, vendo o nome de todo mundo sendo chamado, menos o dela. Doía ver gente ensaiando com banda ao vivo, com técnico de som acompanhando, com coreógrafo do lado, enquanto ela nem sabia se ia ter microfone na hora. Na hora do almoço, deram uma marmita para cada participante. Tinham várias empilhadas num balcão. Quando Tico foi pegar 2, a moça do buffet disse que era só uma por artista. Ele explicou que a outra era para Stella. Ela perguntou, ela tá na lista? De novo a maldita lista. Tico insistiu, disse que ela estava no programa. A mulher revirou os olhos, pegou a marmita e entregou com má vontade. Stella comeu em silêncio. Era arroz branco, frango grelhado e salada crua. Frio, sem graça. Mas ela não reclamou. Só disse que já tinha comido coisa bem pior. Tico tentou fazer graça. Imitou a cara da moça do buffet, fez piada da comida. Conseguiu arrancar uma risada dela. Foi a primeira vez no dia que ela riu. Na parte da tarde, os ensaios começaram no palco principal. Stella foi levada por um assistente até os bastidores. Lá dentro, luzes para todo lado, fios no chão, gente passando correndo, técnicos testando som.
Ela olhava tudo como quem chega num país desconhecido. A cada passo, o coração batia mais rápido. De novo, ninguém veio falar com ela. Os ensaios iam acontecendo, um por um, todos com direito à música alta, teste de luz, tempo no palco, dica de câmera. Bruna ensaiou 3 vezes. Na última, pediu para mudar a cor do fundo de LED. Otávio assistia tudo da lateral, com um copo de café na mão e um sorrisinho de canto. Não falava nada, só observava. Quando Stella subiu no palco, ninguém avisou que era a vez dela. Ela viu que estava todo mundo parado, sem cantor no palco, e perguntou se podia ir. Um rapaz disse: "Se quiser vai, só rapidinho que estamos atrasados." Ela subiu, sozinha, luz fria, nenhuma música de fundo, nenhuma orientação. Pegou o violão, ajustou o microfone por conta própria, testou a altura e começou a tocar. A voz saiu firme, mas com medo. Era como se estivesse cantando dentro de um túnel. A caixa de som estava mal ligada, o retorno falhava, e tinha gente andando pelo palco durante a música. No fim, ninguém aplaudiu. Ninguém disse se estava bom ou ruim. Só desligaram o som. Stella olhou para a lateral, esperando alguém vir falar algo. Nada. Um técnico disse que já podia descer. E foi isso. O ensaio dela tinha acabado. Tico correu até ela. Disse que ela tinha mandado bem, mas ela não conseguia sorrir. Sentia o peito pesado. Parecia que aquilo não era ensaio. Era teste de resistência. E ela estava começando a se cansar. Sentaram de novo no mesmo banco do começo. Stella abraçou o violão. Tico ficou em silêncio, mas de vez em quando olhava para ela e dizia baixinho: "Tá dando certo, dona Stella. Tá. Eles é que não estão vendo." Ela ficou repetindo isso na cabeça o resto da tarde. Talvez fosse isso mesmo. Talvez eles não estivessem vendo, mas ela ia cantar de qualquer jeito, para eles verem ou não. Porque ali, naquele violão gasto, na voz cansada, ainda tinha alguma coisa viva. Na manhã seguinte, o estúdio ainda estava meio vazio quando Stella chegou. Tico insistiu para irem cedo, mesmo sem ter nada marcado. Ele dizia que queria andar mais pelo prédio, entender melhor como as coisas funcionavam ali dentro. E ela não achou ruim. A verdade é que não conseguiu dormir direito. De novo, a cabeça rodava, cheia de vozes e pensamentos. Ainda sentia o peso do ensaio do dia anterior. O jeito como foi tratada, a falta de atenção, o silêncio depois da música, aquilo mexeu com ela de um jeito que nem sabia explicar. Entraram pela portaria dos bastidores. O segurança já conhecia o rosto dos dois, então só balançou a cabeça deixando passar. O corredor ainda estava tranquilo. Só 2 técnicos mexendo num cabo, uma moça com prancheta passando rápido e o som distante de alguém afinando um piano. Stella caminhava devagar, com o violão preso ao corpo como se tivesse medo de que tirassem dela. Tico pediu para explorar um pouco. Disse que queria ver se achava a sala onde guardavam os instrumentos. Ela deixou. Ficou ali sentada no fundo do corredor, perto de uma porta semiaberta com uma placa escrita: Estúdio 3. Parecia desativado. A luz estava apagada, o chão tinha marca de poeira e um banquinho de madeira largado no canto. Ela empurrou a porta devagar, só para olhar. O estúdio era pequeno, sem janela, mas com uma acústica diferente. O som ali dentro parecia ficar mais próximo. A madeira nas paredes abafava o eco, e o silêncio era tão limpo que dava para ouvir a própria respiração. Stella entrou devagar, como quem pisa num lugar sagrado. Fechou a porta atrás de si, colocou o violão no colo, sentou no banquinho e respirou fundo. Ali, sem plateia, sem luz na cara, sem gente julgando, era diferente. O coração batia calmo. As mãos ainda tremiam um pouco, mas não de medo. Era ansiedade. Ansiedade boa, de quem quer fazer o que gosta sem ninguém em volta dizendo como deve ser. Ela começou a tocar devagar, só testando as cordas. Tocou uma nota, depois outra. Afinou do jeito que sempre fazia, com o ouvido, com a memória. E aí, quando se sentiu pronta, cantou. Não gritou, não forçou, só deixou sair. Era uma música antiga, simples, dessas que contam uma história. Falava de reencontro, de estrada longa, de um amor que volta depois de muito tempo. Não tinha refrão forte, nem letra de efeito. Era sincera. A voz dela preencheu a sala como se fosse feita para aquele espaço. E por um instante, parecia que não existia mais ninguém no mundo. Só ela, a música, e o eco suave que voltava das paredes. Fechou os olhos.
Viu a casa antiga, viu Zeca rindo na cozinha, viu Rafael ainda pequeno, deitado no colo dela, escutando ela cantar. Tudo veio de volta. A música puxava cada lembrança como se fosse uma chave abrindo as portas que o tempo tinha trancado. O som da porta rangendo interrompeu o momento. Ela parou de cantar na mesma hora, assustada. Olhou para trás e viu Rafael. Não o menino, o homem, o jurado, o músico. Ele estava parado na porta com uma expressão estranha no rosto, como se tivesse visto um fantasma. O olhar fixo nela, sem piscar, como se tivesse sido puxado ali por alguma força invisível. Ela ficou sem saber o que fazer. Levantou do banco, ajeitou o lenço na cabeça, segurou o violão com as 2 mãos. Desculpa, não sabia que era proibido ficar aqui. Mas Rafael não respondeu de imediato. Continuou olhando. Depois deu 2 passos para dentro. Fechou a porta devagar atrás de si. A voz saiu baixa. Essa música, onde a senhora aprendeu? Estela ficou parada, confusa. Olhou para ele como quem não entende a pergunta. Eu mesma escrevi. Faz muito tempo. Rafael engoliu seco. O coração batia forte. Ele se aproximou mais um pouco. Tinha algo no timbre daquela canção, na forma como ela cantava, que mexia num lugar que ele nem sabia que ainda existia. Era como se tivesse voltado para a infância num piscar de olhos. Como se a memória, esquecida lá no fundo, tivesse acordado. Minha mãe cantava uma música parecida. A melodia é quase igual. Estela congelou. O corpo dela ficou travado. O rosto endureceu. O nome mãe fez o peito dela doer. Ela respirou fundo, mas não falou nada. Apenas sentou de novo, como se as pernas não sustentassem mais. Rafael puxou uma cadeira e sentou na frente dela. Os 2 ficaram ali por alguns segundos, em silêncio. O único som era o leve ranger do banco. Até que ele pediu, quase num sussurro. Canta de novo? Ela hesitou. Depois assentiu com a cabeça. E cantou. A mesma música. Do mesmo jeito. Dessa vez, com os olhos abertos, olhando direto para ele. E Rafael, enquanto ouvia, sentia a garganta fechar. O ar faltava. As lágrimas vinham sem ele querer. O rosto de Estela parecia familiar. A forma como ela dedilhava o violão. O tom da voz. O jeito de pronunciar algumas palavras. Tudo gritava por dentro dele. Quando a música terminou, ele não disse nada. Só levantou e saiu. Rápido, sem olhar para trás. Estela ficou ali, sozinha no estúdio, olhando para a porta fechada. O coração disparado, a cabeça rodando. Não sabia o que tinha acabado de acontecer. Só sabia que aquele homem saiu abalado. E que algo nele mexeu com algo nela também. Algo antigo. Muito antigo. Tico apareceu minutos depois. Perguntou onde ela estava. Ela disse que só estava ali, tocando. Não contou sobre Rafael. Não contou sobre a música. Só disse que precisava respirar um pouco. E saíram do estúdio sem dizer mais nada. Mas dentro dela, a música tinha voltado. De verdade. Não só como obrigação ou sobrevivência, mas como parte dela. Como quem lembra quem é. Como quem reencontra um pedaço esquecido do próprio nome. Otávio estava sentado em sua sala, girando devagar na cadeira, com os pés apoiados em cima da mesa e os olhos fixos no monitor. O estúdio tinha câmeras em todos os cantos, inclusive nas salas de ensaio, nos corredores e até nas salas vazias. A imagem que aparecia na tela era a de Estela sentada sozinha no estúdio 3, tocando o violão e cantando com o olho fechado. O som era limpo, direto nos fones de ouvido dele. E, mesmo ele sendo um homem frio, acostumado a ver de tudo, alguma coisa naquela música fez ele tirar o pé da mesa e se ajeitar na cadeira. Otávio não gostava de emoções que não podia controlar. E o que viu ali era exatamente isso. Algo que podia fugir do roteiro que ele já tinha montado na cabeça. Não era só uma velhinha tocando violão. Era alguém que podia estragar o plano dele se o público comprasse a história dela mais do que devia. Ele chamou Bruna pelo interfone. Ela apareceu menos de 5 minutos depois, com o cabelo preso num coque, ainda maquiada do último ensaio. Entrou balançando a bolsa, batendo os saltos no chão. Fala, Otávio. Já tá com saudade de mim? Ele ignorou a brincadeira e apontou para o monitor. Essa mulher. Tá vendo? Bruna olhou e riu. Claro, a nossa atração principal de circo. Você tá levando isso na brincadeira, mas o povo vai gostar dela. Se ela cantar assim no palco, pode virar o ponto alto do programa. A música tem verdade. Tem história.
Bruna fez cara de deboche. E daí? A gente vai deixar o povo votar nessa mulher? Vai botar a carinha dela na capa da revista? Otávio se levantou. Claro que não. Mas eu não quero cortar ela agora. O público quer esse tipo de emoção. Vai viralizar. Vai dar matéria. O que eu quero é garantir que na hora do ao vivo ela seja só parte do espetáculo. Um momento bonito e triste, mas nada que ameace o resultado. Ela cruzou os braços. Como você vai fazer isso? Com barulho. Com pressão. Vamos criar um ambiente que deixe ela desconfortável. Fazer ela se perder. Se desafinar, melhor. Se travar, melhor ainda. Se aguentar até o fim, o público vai aplaudir, chorar, mas depois já vai ter esquecido quando você entrar brilhando. Bruna sorriu. Adoro quando você faz esse seu jeitinho manipulador. Otávio chamou 2 produtores e passou as ordens. Queria figurantes infiltrados na plateia. Gente paga pra vaiar. Gritar coisas do tipo, volta pra praça, isso é competição, não aposentadoria. Pediu que espalhassem essas pessoas pelos lados do auditório, misturadas com o público normal, para parecer espontâneo. Também mandou cortar qualquer apoio técnico para Estela na hora da apresentação. Nada de ensaio com banda, nada de microfone especial, nada de preparação de palco. Se ela subisse daquele jeito simples, sem produção, ficaria mais fácil controlar a reação da plateia. Os produtores hesitaram. E se o público não reagir bem a isso? Otávio respondeu na hora. O público não pensa, ele sente. Se a gente disser que é ridículo, eles riem. Se a gente mostrar que é bonito, eles choram. A gente controla o foco. É só apertar o botão certo. Enquanto isso, no corredor do 2º andar, Rafael caminhava sozinho. Desde o momento em que ouviu a música de Estela, algo dentro dele não estava certo. Tinha passado a noite em claro, com o rosto dela grudado na cabeça. A voz, a canção, os olhos, tudo fazia eco com lembranças soltas da infância. Mas ele não conseguia juntar as peças. Tinha medo até de perguntar. Medo de descobrir algo que mexesse demais com ele. Mas sabia que, de algum jeito, aquilo não era coincidência. Ele tentou falar com Otávio naquela manhã. Queria pedir para darem mais apoio a Estela. Garantir que ela fosse bem tratada. Que tivesse os mesmos direitos dos outros participantes. Mas o dono do programa foi direto. Rafael, você é jurado. Foca no seu papel. Quem cuida do roteiro e do show sou eu. Rafael insistiu. Ela tem história. Ela tem algo a dizer. E você tá usando isso. Otávio riu. Todo mundo tem história. A diferença é quem sabe vender. Rafael saiu da sala batendo a porta. Mais tarde, Estela chegou para o último ensaio. Foi levada para uma sala isolada, diferente dos outros participantes. Ninguém explicou o porquê. Não teve banda, não teve teste de figurino. Um rapaz entrou e disse: Você vai se apresentar com seu próprio violão, certo? Então pronto. Só subir no palco quando chamarem. Ela assentiu. Estava cansada demais para questionar. Tico, do lado de fora, tentava entender por que ninguém mais conversava com ela. Por que ela não estava com os outros candidatos? Por que ninguém dava nenhuma informação? Ele andou pelos corredores até encontrar um produtor e perguntou, sem medo: Por que vocês estão tratando ela diferente? O homem fingiu que não entendeu e disse que era assim com todos. Mas Tico percebeu no olhar. Era mentira. Ele sentiu o estômago embrulhar, mas não falou nada para Estela. Não queria deixá-la mais nervosa. No fim da tarde, Bruna passou por Estela no corredor. Estava pronta para uma entrevista de bastidores, com o cabelo solto e roupa de show. Parou na frente dela, sorriu com os lábios, não com os olhos. Boa sorte hoje, viu? Vai ser lindo. A gente vai chorar. Estela respondeu com um aceno. Bruna se virou e foi embora, deixando um perfume forte no ar e uma sensação de veneno silencioso. Na coxia do palco, Estela ficou sentada num caixote de madeira, abraçada ao violão. Olhava para os pés. A voz de Tico ecoava na cabeça dela. Canta com o coração, que o coração é mais bonito que qualquer roupa. Ela segurou forte nas cordas. Tinha algo dentro dela que não desistia. Nem com frio, nem com vergonha, nem com medo. Talvez não soubesse ainda, mas a armadilha já estava montada. E o mundo inteiro ia assistir. A cidade parecia mais barulhenta naquele dia. As buzinas soavam mais altas, os passos mais apressados, o tempo mais pesado. Estela acordou cedo, como sempre, mas o corpo parecia mais lento. As pernas doíam, a cabeça estava cheia, e o estômago, mesmo vazio,
revirava como se tivesse alguma coisa pesada dentro. Sentou no mesmo banco de sempre, ali na praça, e ficou olhando os pombos brigando por um pedaço de pão esquecido. Tico chegou minutos depois, trazendo um copo de café e um pão na sacolinha. Sentou do lado dela, mas não falou nada. Percebeu que ela não estava no clima. Só estendeu o café, como quem oferece um abraço sem encostar. Stella pegou com as 2 mãos, esquentou os dedos no copo e ficou olhando o vapor subir. "Tá tudo bem?" ele perguntou, quase sussurrando. Ela demorou para responder. Quando falou, a voz saiu baixa, meio presa. "Não sei." Era a primeira vez que Tico ouvia ela dizer isso. Stella sempre tinha resposta. Sempre dizia que estava tudo certo, mesmo quando tudo estava errado. Mas ali, na véspera do grande dia, ela não escondia. Não conseguia. Ele pensou em fazer piada, contar alguma história engraçada, distrair, mas preferiu só ficar. Às vezes o silêncio ajuda mais do que qualquer palavra. Depois de um tempo, ela olhou para ele. "Tico, e se tudo isso for só uma brincadeira cruel? E se eu subir naquele palco para ser motivo de piada?" O menino arregalou os olhos, balançou a cabeça com força. "Que brincadeira. A senhora canta como ninguém. Eles é que estão errados se não veem isso." Stella riu, sem vontade. "Não sei mais quem tá certo. Faz tanto tempo que eu não me sinto parte de lugar nenhum." Tico se levantou, pegou a mochila velha que carregava e tirou de dentro uma caixinha de papelão amassada. Entregou para ela. "Abre." Ela olhou com desconfiança. Abriu devagar. Lá dentro, uma palheta de madeira, feita à mão, lixada, com as letras IT, gravadas com ponta de canivete. Stella levou a mão à boca. "Fiz para a senhora, com madeira de caixote de feira. Não é grande coisa, mas achei que podia usar amanhã." Ela segurou a palheta como se fosse uma joia. O olho encheu d'água. "IT?" Tico sorriu. "Stella e Tico, nossa dupla." Ela sorriu de volta. E pela primeira vez no dia, pareceu que o medo deu um passo para trás. Na parte da tarde, foram até a produtora fazer os últimos testes. O prédio estava mais cheio do que nunca. Equipe de TV, jornalistas, influenciadores, câmeras em todos os cantos. Estavam preparando o palco para o ao vivo do dia seguinte. Luzes piscavam, cabos cruzavam o chão, e gente falava no rádio o tempo todo. Quando Stella entrou com Tico, quase ninguém percebeu. Ninguém veio cumprimentar. Nenhum técnico parou para explicar o que ia acontecer. Bruna passou por eles, cercada de maquiadores e produtores, rindo alto, como se fosse a dona do lugar. Tico bufou. Stella não disse nada. Otávio apareceu num canto do estúdio, observando tudo com as mãos nos bolsos. Quando viu Stella, só fez um aceno de queixo e voltou a andar. Ela ficou de pé ali, esperando alguma orientação, mas ninguém dizia nada. Depois de uns minutos, uma mulher da produção se aproximou e entregou um papel com o horário da apresentação. "Você será a 4ª a se apresentar. Nada de banda, só voz e violão. Chegar no palco pela lateral esquerda, sem troca de roupa. Entra como está." Stella apenas fez que sim com a cabeça. Guardou o papel no bolso. Tico quis perguntar por que não tinha roupa de palco, mas ela segurou o braço dele. Já não queria criar confusão. Voltaram para a praça antes do fim da tarde. O céu estava bonito, alaranjado, e fazia uma brisa leve. Sentaram no mesmo banco. Ela tirou o violão da capa, afinou com cuidado, pegou a palheta nova e começou a dedilhar. Cantou baixinho. Só ela e Tico. A mesma música. A que falava de saudade, estrada, espera. A que ela escreveu para Zeca anos atrás. Tico ouviu em silêncio, com o queixo apoiado nos joelhos. No fim da música, ele bateu palmas. De verdade, como se estivesse no teatro. "Vai dar certo, dona Stella. Eu sinto." Ela não respondeu, mas no fundo, queria acreditar. Quando a noite chegou, deitaram embaixo da marquise, cada um com seu cobertor velho. Ela ficou olhando o céu escuro, com um olho só, o outro fechado. Coração batendo forte, como se estivesse ensaiando antes da hora. Por volta da meia-noite, o celular de um dos seguranças do programa apitou. Era uma mensagem de Otávio. "Tudo pronto?" A resposta veio minutos depois. "Sim, figurantes posicionados, texto decorado, tudo sob controle." A armadilha estava pronta. Stella dormia, agarrada ao violão, e o mundo se preparava para assistir o espetáculo. O estúdio estava cheio, luz para todo lado, gente falando alto, checagem de microfone, plateia entrando em fila com os ingressos na mão.
Os técnicos corriam de um lado para o outro, ajeitando câmera, som, cenário. O palco parecia uma vitrine de shopping, limpo, brilhante, exagerado. Telões coloridos, tapete vermelho, refletores girando para o alto. Tudo tinha cara de grande evento, daqueles que fazem barulho nas redes sociais. Lá fora, na entrada lateral, Estela esperava sentada numa cadeira de ferro, com o violão no colo. Tico do lado, calado. Ela olhava para o chão. A barriga dela fazia uns nós por dentro. O coração estava mais rápido do que conseguia controlar. Respirava fundo, mas o ar parecia não entrar. Era medo, mas também era outro sentimento difícil de dar nome. Uma mistura de ansiedade, vergonha, dúvida, cansaço. Tava com a mesma roupa de sempre. Camisa simples, calça jeans batida, o lenço no cabelo. Nem maquiagem deram, nem um retoque no rosto. As outras candidatas tinham passado o dia todo no camarim com maquiadora, cabeleireiro, figurinista. Ela ficou num canto, com uma garrafinha de água e o violão como única companhia. Já não esperava mais nada, só queria cantar e ir embora. O programa começaria em minutos. A apresentadora, uma mulher famosa da TV, de sorriso treinado e voz animada, fazia stories no camarim, mostrando os bastidores. Bruna já estava posicionada no camarim VIP, tirando foto com os maquiadores, rindo como se não tivesse ninguém no mundo mais feliz que ela. Otávio circulava pelos bastidores com o ponto eletrônico no ouvido, conferindo tudo com cara séria, mas por dentro satisfeito. O plano estava montado. Na plateia, misturados com o público de verdade, estavam os figurantes pagos. Uns com camiseta colorida, outros com cartaz de papelão, todos bem espalhados. Tinham recebido instruções claras. Quando a velha entrar, começa o show. Grita, ri, vai embora no meio, vaiar forte, fazer ela se sentir um lixo. Quanto mais confusa ela ficasse, mais a apresentação ia parecer patética. Era isso que Otávio queria. Um espetáculo do constrangimento. Um vídeo que rodasse o país inteiro. O momento em que todo mundo comentasse: coitada, vergonha, tadinha. Estela foi chamada para se posicionar na lateral do palco. Tico foi com ela até onde deixaram. Depois disso, ele não podia mais passar. Ficou ali, parado, com a mão apertada no peito. Ela olhou para ele antes de entrar. Ele fez o gesto de sempre, mão fechada sobre o coração. Canta com o coração, dona Estela. Ela não disse nada, só assentiu com os olhos. Os aplausos da plateia anunciavam a terceira apresentação do dia. Uma banda pop teen, cheia de coreografia. Depois deles, seria a vez de Estela. Um produtor correu até ela, colocou um ponto no ouvido dela sem nem explicar direito. Disse só: vai seguir o que a apresentadora falar. Espera o sinal. Ela nem ouviu direito. O som de tudo ao redor era mais alto, e por dentro, o silêncio era ensurdecedor. Quando a banda teen saiu, a apresentadora entrou no palco sorrindo. A luz do estúdio subiu. Música de fundo tocou. E agora, minha gente, vamos conhecer uma história diferente. Uma voz que veio das ruas direto pro nosso palco. Com vocês, Estela. O nome dela ecoou, e ela ficou paralisada por meio segundo. Então alguém deu um empurrãozinho leve nas costas, como quem diz: anda logo. Estela respirou fundo. A mão tremia tanto que quase derrubou o violão. A perna direita falhava, mas ela entrou. E foi como pisar num campo de guerra. A primeira vaia veio do fundo. Alta, longa, depois outra, depois risada. Depois um homem gritou: vai cantar ou vai pedir esmola? Outros seguiram. Mais risos. Uma mulher na frente cobriu o rosto rindo. Outro levantou e saiu andando devagar, fazendo sinal de tédio. Era tudo falso, mas parecia real. Estela sentiu o chão tremer. A cabeça rodou. Quase parou, mas não voltou. Ela foi até o centro do palco, sem olhar para os lados. Parou no lugar marcado. O refletor acendeu direto no rosto dela. Um calor estranho. O som do microfone foi ativado. O violão nos braços parecia pesado, mas ela segurou. As vaias ainda ecoavam. O público que não sabia da armação ficou confuso. Algumas pessoas olhavam para quem estava vaiando com cara de ué, mas o barulho já estava feito. E Estela estava no meio de tudo, parada, com o coração batendo no pescoço. Ela fechou os olhos, só por um instante, para ouvir outra coisa. Não os gritos, não as risadas, mas a lembrança de Tico, a voz dele, a rua, a marquise.
A primeira vez que cantou com o violão na calçada. Pensou em Zeca. Pensou em Rafael, ainda pequeno. Pensou no vazio que carregou por anos. E pensou naquela música. Levantou a cabeça. Dedilhou a primeira nota. A plateia ainda fazia barulho, mas um silêncio diferente começou a nascer por baixo. A música não era alta, não era explosiva. Era só ela, o violão, e uma voz que tremia, mas não falhava. As vaias foram sumindo aos poucos. Um por um, as pessoas começaram a escutar, a notar o que estava acontecendo, a perceber que não era piada. Era verdade. O barulho era mais forte que o som do violão. As vaias pareciam vir de todos os lados ao mesmo tempo. Gente assoviando, rindo alto, cutucando o colega com o cotovelo e apontando como se estivessem vendo um palhaço entrar no picadeiro. Um homem mais atrás, de boné, gritou de novo. Canta aí, vó. Mas não dorme no meio, hein? As luzes do palco refletiam na careca suada de Otávio, que assistia tudo da lateral, com o braço cruzado, os olhos apertados e um leve sorriso no canto da boca. Aquilo era o que ele queria. Aquilo era a abertura do vídeo que ele já imaginava viralizando no dia seguinte. Velhinha perdida no palco, rindo de nervoso, desafinando. E o povo indo à loucura. Era isso. Ele só precisava que ela travasse. Mas ela não travou. Estela levou o violão até o peito e dedilhou de novo, mesmo com a mão tremendo. O som saiu fraco, abafado pelas risadas. A plateia ainda zombava. Uma mulher na primeira fileira fingiu dormir com a cabeça encostada no ombro do namorado. Outro filmava com o celular, tentando pegar o momento exato em que ela erraria alguma nota para postar depois. Estela não olhava para ninguém. Manteve os olhos no chão por uns segundos. Depois ergueu devagar. Os dedos correram pelas cordas. E aí ela soltou a voz. Não era uma voz bonita, daquelas que impressionam com notas altas ou melismas complicados. Era rouca, envelhecida, mas firme. Cada palavra saía como se viesse de um lugar lá de dentro, fundo, que a maioria das pessoas nunca nem visitou. Ela cantou a primeira frase com a cabeça erguida, e a letra começou a encher o ar como fumaça fina. Era uma canção simples, sem refrão chiclete, sem firula. Era sobre perda, sobre ficar para trás, sobre esperar por alguém que não voltou. A música dizia que o tempo passa e leva tudo, menos a dor que fica, bem quieta, morando no canto da alma. Dizia que a saudade tem voz, e que às vezes ela canta mesmo quando ninguém escuta. As primeiras risadas diminuíram, não porque mandaram parar, mas porque as pessoas começaram a sentir alguma coisa diferente. O que antes parecia engraçado agora soava fora de lugar. Alguns olharam para os lados, meio sem jeito, como se só então tivessem percebido que aquela mulher não estava ali para fazer papel de boba. Ela estava cantando de verdade. Um silêncio pesado começou a cair sobre o estúdio. Aos poucos, primeiro nas fileiras mais distantes, depois mais perto, até os figurantes pagos que tinham recebido instruções claras para continuar zombando, começaram a baixar a cabeça. Não porque mudaram de ideia, mas porque, sem saber porquê, ficaram constrangidos. Um rapaz jovem de moletom azul parou de filmar, guardou o celular no bolso e ficou olhando fixo para ela. Era como se a voz de Estela tivesse cortado o som ao redor, como se falasse só com ele. Ali, no meio de uma multidão, ele se sentiu sozinho por um instante. Sozinho e tocado. Nem sabia explicar o motivo. No fundo do auditório, Tico assistia com os olhos arregalados e as mãos suadas. O coração dele batia mais rápido do que nunca. Quando as vaias começaram, ele quis levantar, gritar, defender ela ali mesmo. Mas sabia que não podia fazer nada, só podia assistir e confiar. Quando viu que as vaias estavam diminuindo e que a voz dela começava a dominar o espaço, ele fechou os olhos e deixou escorrer uma lágrima. Ninguém viu. Mas era a maior vitória da vida dele. Na mesa dos jurados, Lúcia já não disfarçava a emoção. Tinha parado de anotar, parou de olhar as marcações, só assistia. O olhar dela estava fixo em Estela como se tentasse entender o que estava sentindo. Aquela música, aquela letra, tinha alguma coisa ali que mexia num lugar que ela não tocava fazia tempo. Era como escutar uma lembrança que não lembrava que existia. Rafael ao lado não dizia nada. O rosto estava sério, os olhos brilhando, o corpo meio curvado para frente. A música falava dele, não só de um jeito abstrato, mas direto. A melodia, o ritmo,
a construção das frases. Era a mesma que ele ouvia na infância, a mesma que ele pensava que tinha inventado na memória. Só que agora estava ali, ao vivo, vinda daquela mulher. O som da risada desapareceu completamente quando Stella chegou no último verso. A voz dela subiu um pouco, não muito, só o suficiente para que cada palavra parecesse uma verdade absoluta. Mesmo que ninguém escute, eu canto. Mesmo que ninguém entenda, eu sinto. Mesmo que ninguém me veja, eu vivo. E parou. As mãos dela descansaram no violão. O olhar baixou. Não tinha pose de estrela. Não tinha final ensaiado. Só silêncio. Por um segundo, ninguém reagiu. Nem a plateia, nem os jurados, nem os técnicos. Parecia que o mundo tinha ficado em câmera lenta. E aí, do meio da plateia, uma mulher bateu palmas. Sozinha. Depois outra. Depois um homem. E quando viram, todo mundo estava aplaudindo. De pé. Otávio, na lateral do palco, cerrou os dentes. Aquilo não era o que ele queria. Mas não podia fazer nada. Não dava mais para segurar. O que era para ser uma vergonha virou um momento único. E ele sabia. Perdeu o controle da narrativa. Stella ainda não entendia. Olhava para a plateia de pé como se estivesse vendo um sonho que não era dela. Quase não acreditava. As mãos tremiam, mas não de medo. Era outra coisa. Era como se o corpo dela todo sentisse o peso de uma vida inteira sendo aliviado. Um pouco. Só por um instante. Tico pulava no fundo. Chorava e ria ao mesmo tempo. Balançava os braços. Estava tão orgulhoso que parecia que ele mesmo tinha cantado. Bruna, assistindo do camarim, amassou o copo de água que segurava. Xingou baixo. Sabia que tinha perdido o momento, que não seria mais a estrela da noite. E isso ela não perdoava. A música acabou, mas ficou no ar. E a mulher que entrou vaiada, saiu ovacionada. O palco ainda estava iluminado, mas o barulho das palmas foi diminuindo devagar, como onda que chega na areia e depois volta. Stella continuava parada no mesmo lugar, o violão preso no corpo, o olhar perdido no fundo da plateia. Ela não fez pose, não sorriu para a câmera, nem agradeceu com as mãos para cima. Ela só respirou, uma respiração pesada, como se tivesse tirado um peso enorme das costas, um peso que carregava há anos sem descanso. Na lateral do palco, um assistente fez sinal para ela sair, mas ela não viu, ouviu, e não conseguiu se mexer. O corpo dela parecia preso naquele instante, não por medo, mas por não saber se aquilo tudo era real. A plateia ainda de pé, algumas pessoas chorando, outras se abraçando. Os figurantes pagos que começaram vaiando estavam agora calados, alguns até aplaudindo também. Ninguém tinha previsto aquilo. Ninguém tinha combinado esse tipo de final. E foi nesse silêncio novo que Rafael se levantou da cadeira dos jurados. Lúcia percebeu o movimento e tentou segurar o braço dele, como quem diz, espera. Mas ele já estava de pé, com o olhar colado em Stella. Tinha uma coisa nele que parecia explodir por dentro. Algo que foi crescendo desde o ensaio secreto no Estúdio 3, mas que agora não dava mais para esconder. A música, aquela música não era só parecida, era a mesma. Era a música da infância dele, a que ele ouvia na hora de dormir, a que sumiu quando sua mãe sumiu. Ele atravessou o palco devagar, não falava com ninguém, não olhava para o lado. A câmera correu para acompanhá-lo, achando que era alguma parte do programa. Mas nem Otávio entendeu o que estava acontecendo. O público foi silenciando de novo, dessa vez pela curiosidade. O que aquele jurado estava fazendo ali, no meio da apresentação? Stella percebeu o movimento. Quando virou o rosto e viu Rafael vindo, sentiu o peito apertar. Ele parou na frente dela, olhar nos olhos, silêncio total. Essa música, você cantava para um menino. Ela arregalou os olhos. O violão quase caiu dos braços. A boca dela se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Rafael deu um passo mais perto. Essa música é minha. Minha mãe cantava isso para mim, quando eu era pequeno. Era só nossa. Ninguém mais conhecia. Ela levou a mão à boca, os olhos marejando, o coração disparado. Era como se o tempo tivesse parado ali, como se tudo ao redor tivesse desaparecido. Não tinha plateia, luz, palco, câmera, só os dois. E uma lembrança incomum que agora explodia no meio daquela multidão. Rafael falou de novo, agora mais baixo. Meu nome é Rafael. Eu fui levado do Cambuci quando tinha 5 anos. Minha mãe chamava Stella. Ela caiu de joelhos. O violão bateu de leve no chão, mas ela nem sentiu.
As lágrimas desceram sem pedir licença. Os ombros tremiam. O rosto inteiro tremia. Rafael, meu filho, é você? Ele ajoelhou também. Colocou a mão no rosto dela. Olhou de perto. E mesmo com as rugas, o tempo, a dor, ele reconheceu. Era ela. Sou eu, mãe. O público, que até então assistia tudo em silêncio, reagiu como um só corpo. Um som coletivo de surpresa, choque, emoção. Gente levou a mão à boca. Gente chorou. Gente aplaudiu de novo. Gente não sabia o que fazer. Otávio tentou sair de fininho, mas um dos câmeras focou nele. A imagem dele aparecia ao vivo nos telões. O rosto fechado, tenso. O público viu. Alguém gritou, safado! Outro gritou, manipulador! As vaias começaram. Agora não para Estela, mas para ele. Enquanto isso, Rafael e Estela continuavam ajoelhados no centro do palco. Um segurava o rosto do outro. Os dois choravam. Lúcia chegou devagar e se ajoelhou do lado também. Abraçou os dois, sem falar nada. Ela também chorava. Na plateia, Tico assistia tudo com a boca aberta e os olhos cheios de lágrimas. Ele não entendia como aquilo era possível, mas sabia que estava vendo um milagre. Um reencontro que ninguém esperava. Uma história que nem os roteiristas do programa mais importante do país conseguiriam inventar. Bruna, do camarim, jogou o microfone no chão. Esbravejou. Sabia que tinha perdido tudo, que naquele dia ninguém ia lembrar da maquiagem dela, do figurino caro, nem da performance perfeita. Todo mundo ia lembrar da velha que cantou com o coração e reencontrou o filho em rede nacional. Estela, ainda ajoelhada, encostou a testa no ombro de Rafael. Eu procurei tanto por você, meu filho, todos esses anos. Ele respondeu sem conseguir falar direito. Eu também senti sua falta, mãe. Sempre senti. O público não parava de aplaudir, de pé, gritando o nome dela. Estela, Estela, Estela. As câmeras captaram tudo. As redes sociais já estavam explodindo. O nome dela já era um dos assuntos mais comentados, mas ela não sabia de nada disso. Só sabia que o filho dela estava ali, vivo, de verdade, na frente dela. E naquele momento, no meio de todo aquele barulho, aconteceu o contrário do que Otávio planejou. O mundo inteiro se calou para ouvir uma canção. Rafael estava parado no camarim depois do reencontro, como se o corpo dele tivesse ali, mas a cabeça em outro lugar, sentado numa cadeira qualquer, o rosto nas mãos, o violão encostado na parede, a camisa social amassada, o cabelo bagunçado e o coração numa confusão que ele nunca tinha sentido antes. Tinha gente batendo na porta, chamando ele para gravar o resto do programa, dar entrevista, dar declaração, mas ele não conseguia levantar. Só ficava ali, olhando para o chão, como se precisasse de muito mais que um segundo para entender o que tinha acabado de viver. Lúcia estava com ele. Não falou quase nada desde que saíram do palco. Sentou ao lado dele, segurando um copo d'água, esperando ele querer falar. Mas o silêncio dele era pesado. Não era aquele silêncio de raiva, de quem briga. Era de quem foi jogado de volta no tempo e não sabe como voltar. Como se uma parte dele tivesse se quebrado sem aviso. Rafael abriu a boca uma vez para dizer alguma coisa, mas a voz falhou. Tentou de novo, alguns minutos depois. Ela é minha mãe. Era isso. A frase que estava girando na cabeça dele. Tantas vezes ele pensou que nunca mais ia ver o rosto dela. Tantas vezes ele imaginou que ela tinha morrido, sumido do mundo, desistido dele. E agora ela estava ali, em carne, osso, música, lágrima e tudo, cantando no palco na frente do Brasil inteiro. E ele reconheceu pelo som. Eu reconheci ela pela música. Nem pela cara, pela música. Lúcia encostou a mão no ombro dele. Disse baixo. Tem coisa que a gente não esquece, Rafa. Nem que a gente tente. Ele passou a mão no rosto. Ainda tinha lágrima ali. Nem sabia dizer quantas vezes chorou naquela noite. Perdeu a conta. Quando viu ela ajoelhada no palco, dizendo que era ele, que procurou ele, que era real, pareceu que o coração virou de lado. Eu tinha 5 anos, Lúcia. Só 5. Eu lembro dela me levando no colo, cantando baixinho, chamando de meu anjinho. Depois disso, foi como se tivessem apagado tudo. Ela perguntou, você nunca quis procurar? Rafael balançou a cabeça devagar. Quis, mas fui adotado rápido. Meu nome foi mudado. Os registros dela sumiram. Me disseram que minha mãe tinha desistido, que tinha assinado os papéis e ido embora.
Ele parou. Engoliu seco. Era mentira. Ela não desistiu de mim. A voz falhou de novo. Ele olhou para o lado, como se não quisesse que ninguém visse aquele lado dele. Mas Lúcia viu. E não falou nada. Só ficou ali, do lado. O celular dele começou a vibrar na mesa. Era notificação atrás de notificação. Redes sociais explodindo. O vídeo do reencontro já estava nos Trending Topics, no jornal online, nos grupos de WhatsApp. Gente comentando, chorando, dizendo que era o momento mais emocionante que já tinha visto na televisão. Mas para Rafael, não era sobre fama, nem viral. Era sobre verdade, sobre algo que ele nem sabia que precisava até acontecer. Ele lembrou de uma cena, ele pequeno, no colo de alguém, ouvindo exatamente aquela mesma música. O cheiro de roupa limpa misturado com o cheiro de sabão da pele. A voz suave cantando baixinho no ouvido dele. Era ela, sempre foi ela. A música que ele achava que era só invenção da cabeça dele, era uma lembrança real. A produção do programa bateu na porta outra vez. Dessa vez abriram sem esperar. Um produtor entrou apressado. Rafael, desculpa, mas o diretor quer que você fale ao vivo sobre o reencontro. Vai ser agora, no encerramento do programa. Ele levantou a cabeça devagar. Não vou. O produtor travou. Como assim? Tá todo mundo esperando. Vai ser um momento de ouro. Rafael levantou. Pela primeira vez em horas, parecia firme. Não vou transformar isso num show. Não agora. Isso é meu e dela. O produtor tentou argumentar, mas Lúcia levantou também. Ele disse que não vai. Respeita. O homem foi embora bufando, falando no rádio com alguém. Mas Rafael nem ligou. Pegou o violão da parede, olhou para Lúcia e perguntou. Ela tá onde agora? Na sala de descanso com Tico. Ele respirou fundo. Quero vê-la. Seguiram pelos corredores. A cada passo, ele sentia o peso da situação no corpo. As pessoas olhavam para ele com admiração, com emoção, mas ele desviava o olhar. Aquilo tudo era demais. Os flashes, as câmeras, os aplausos, os abraços. Ele só queria ver a mãe dele. De novo, de perto, com calma. Quando entrou na sala, encontrou Estela sentada num sofá, com os olhos fechados, abraçada ao violão. Tico estava do lado, cochilando com a cabeça encostada na parede. O silêncio ali era outro. Era um silêncio de alívio. Rafael parou na porta. Estela abriu os olhos devagar. Os dois se olharam. De verdade. Sem plateia, sem música, sem luz. Só eles. Oi, mãe. Ela levantou devagar. Caminhou até ele como quem anda com cuidado para não acordar um sonho. Quando chegou perto, encostou a mão no rosto dele. Você tem o mesmo olhar do seu pai. Rafael fechou os olhos. Deixou a mão dela ali. Depois puxou ela para um abraço. Demorou. Um abraço longo, cheio de tempo perdido, cheio de silêncio explicado. E ali, naquele corredor escondido, longe do palco, da fama, da produção, foi onde o verdadeiro reencontro aconteceu. Estela tremia, mas não era de medo, nem de nervoso. Era diferente. O corpo dela reagia de um jeito que ela mesma não entendia. As mãos trêmulas, as pernas fracas, a boca seca. Mas dentro do peito, algo esquentava. Algo que ela pensou que nunca mais ia sentir. Aquela sala simples, com paredes brancas e luz fria, parecia o lugar mais importante do mundo agora. Ela estava ali, em pé, diante do filho. O homem que estava na frente dela não era mais o menino que ela lembrava. Aquele que dormia no colo dela quando a chuva batia no telhado da casinha no Cambuci. Não era mais o garotinho que corria descalço pela sala com um carrinho de plástico na mão, rindo com o dente da frente faltando. Mas tinha alguma coisa no olhar dele que não mudou. O jeito de franzir a testa. A forma como apertava a boca quando ficava emocionado. Era ele. Eu achei que você não existia mais. Ela disse num fio de voz. Eu pensei a mesma coisa de você, mãe. Ele respondeu, com os olhos cheios d'água. O silêncio entre eles durou só 2 segundos. Mas foi um silêncio cheio de lembrança, cheio de dor e cheio de amor guardado. Estela esticou os braços, devagar, como se ainda pedisse permissão, e Rafael não pensou 2 vezes. Foi até ela e se jogou naquele abraço que, por anos, os dois desejaram sem saber se um dia aconteceria. Foi apertado, forte, carregado. Ela encostou o rosto no peito dele e ele afundou o queixo no ombro dela. Nenhum dos dois segurou o choro.
Não era lágrima de novela, era choro real. De quem perdeu, sofreu, sobreviveu. De quem andou anos com um buraco no peito e, de repente, encontra o que faltava. Estela sussurrava palavras confusas, sem ordem, como se estivesse tentando contar tudo ao mesmo tempo. Me perdoa, meu filho. Eu procurei tanto, eu fui atrás de você por tudo quanto é canto. Mas ninguém me dizia nada, ninguém me ajudava, me tiraram você. Rafael balançava a cabeça, com a voz embargada. Não precisa pedir perdão. Não foi culpa sua, nunca foi. Eu cresci achando que você tinha me abandonado, mas agora eu sei a verdade, e isso muda tudo. Ela encostou as mãos no rosto dele, como se quisesse memorizar cada traço. Você tá tão grande, tão bonito. Seu pai ficaria tão orgulhoso. O nome de Zeca fez o ar pesar. Rafael lembrou de flashes. Uma risada grossa, o cheiro de cigarro no casaco, uma música baixa saindo do rádio da cozinha. Ele também carregava essas memórias. Pequenas, mas fortes. Lúcia entrou na sala com um copo d'água, devagar, sem querer atrapalhar. Tico acordou no canto, e ao ver os dois abraçados, sorriu com o olho todo. Não disse nada. Sabia que aquele momento não precisava de palavra nenhuma. Estela olhou para Lúcia com carinho. Você é a esposa dele? Lúcia assentiu emocionada. Sou sim, e desde que conheci ele, sempre senti que faltava um pedaço. Agora eu entendo o que era. Rafael segurou a mão da esposa e puxou ela pro abraço. Os três ficaram ali, juntos, como se estivessem selando algo que o tempo tentou destruir, mas não conseguiu. Tico continuava ali, quietinho, mas com o peito estufado de orgulho. Era como se tivesse ajudado a costurar uma parte da vida que estava rasgada. Depois de um tempo, Estela se sentou no sofá, exausta. O corpo pedia descanso, mas a cabeça estava cheia de perguntas, lembranças, emoção. Rafael se ajoelhou na frente dela e segurou suas mãos. Me conta, como você ficou todo esse tempo? O que aconteceu com você depois que me levaram? Ela respirou fundo, olhou para baixo, como quem precisa juntar força para contar. Fiquei na rua. Dormi em banco de praça, em rodoviária, em abrigo. Passei fome, frio, fui esquecida. Ninguém me ouvia, ninguém me enxergava. Só tinha meu violão e minha fé. Eu te procurei, Rafael. Eu juro. Bati em porta de órgão público, procurei na justiça, fui até em igreja pedir ajuda, mas diziam que eu tinha perdido a guarda, que você tinha sido adotado. Eu não podia fazer mais nada. Eu só podia esperar. Esperar que um dia a vida me devolvesse você. Rafael abaixou a cabeça. Chorava de novo, porque sabia que aquilo era verdade, porque via nos olhos dela a dor que ele mesmo sentia. E a música? Ele perguntou, levantando o olhar. Você continuou compondo? Ela sorriu com tristeza. Continuei. Era o único jeito de não enlouquecer. Cada música que eu fazia era para você. Era para lembrar que eu ainda estava aqui, que eu existia, e que um dia, talvez, você me ouvisse. Ele riu com o rosto molhado. E eu ouvi, mãe. Eu ouvi. Os dois se abraçaram de novo. Dessa vez mais calmo, mais sereno. Como quem entende que ainda vai doer, mas que agora não estão mais sozinhos. Do lado, Tico limpou o rosto com a manga da blusa. Depois chegou perto, com aquele jeitinho moleque que só ele tinha. Dona Estela, isso quer dizer que agora a senhora vai embora da rua? Ela olhou para ele com ternura. Puxou o menino para perto. Isso quer dizer que agora a gente vai ter para onde voltar, Tico. E você vai com a gente. Rafael sorriu. Esticou a mão pro garoto. Acha que eu ia deixar o melhor amigo da minha mãe para trás? Tico sorriu, meio sem graça, meio emocionado. O coração dele batia rápido. Nunca ninguém tinha dito aquilo para ele. E naquele abraço impossível, entre mãe, filho, esposa e amigo, a vida começou a se reconstruir. Devagar, do jeito certo, com o coração no lugar. Nem tinham desligado as luzes do estúdio e os vídeos do reencontro já estavam rodando o país. Enquanto os bastidores ainda estavam agitados, gente arrumando fio, desmontando o cenário, limpando o chão do palco, os celulares do público não paravam de vibrar. Stories, cortes de câmera, gente chorando, texto com emojis, legendas improvisadas. Em menos de meia hora, o nome Estela estava no topo dos assuntos mais falados da internet. No Twitter, era só rolar a tela para ver. Essa mulher destruiu meu emocional em 3 minutos. Nunca mais vou rir de alguém que sobe no palco com um violão velho. Que voz! O Brasil inteiro hoje chorou com Estela.
E quem não chorou, não tem coração. As pessoas repostavam o momento do abraço. Colocavam músicas tristes de fundo, faziam montagem com letra de música e print do filho ajoelhado diante da mãe. Muita gente que não estava nem assistindo ao vivo foi correndo buscar o vídeo completo. O programa, que antes era só mais um entre tantos de auditório, virou o centro das conversas em todas as redes. Enquanto isso, no estúdio, Otávio estava com o rosto vermelho. No escritório dele, portas fechadas, ele andava de um lado para o outro com o celular na mão e a cara de poucos amigos. Os figurantes pagos, os mesmos que ele colocou para vaiar Estela, agora estavam sendo chamados de covardes nas redes sociais. Alguém que estava perto filmou um deles rindo antes do início da música, e o vídeo foi parar no TikTok com mais de 300 mil curtidas em questão de minutos. Esse é o tipo de gente que vaiar quem só queria cantar. Que vergonha! Otávio tentava controlar o estrago. Ligava para a assessoria de imprensa, falava com a equipe de redes sociais, dava ordem para cortar vídeos, bloquear comentários, apagar hashtags, mas já era tarde. O vídeo do reencontro estava em todo canto. Canais de notícia postavam manchetes dramáticas, do tipo que ninguém resiste a clicar. Filho reencontra mãe desaparecida há 30 anos ao vivo em programa de talentos. Do lixo ao palco. A mulher invisível que parou o país. Do preconceito ao abraço. O momento que emocionou o Brasil. Bruna, trancada no camarim, jogava maquiagem na parede, rasgou o figurino que ia usar na final, chutou uma cadeira e mandou a assistente ir embora. Não aceitava que a atenção toda tivesse sido roubada por uma mendiga sem produção e sem talento. Na cabeça dela, tudo tinha sido armado. Chegou a dizer que a produção devia ter inventado aquela história só para tirar o brilho dela. Mas ninguém mais estava ouvindo Bruna. Os repórteres queriam saber de Estela. Os fãs queriam saber de Estela. E até os outros participantes só falavam dela. No dia seguinte, a reportagem da manhã já começou com o rosto dela na tela. O apresentador abriu o programa falando com a voz embargada. Não é todo dia que a televisão nos dá um momento de verdade. Ontem, uma mulher chamada Estela, que morava nas ruas há mais de 10 anos, nos ensinou o que é cantar com o coração. O vídeo rodou mais uma vez, e mais uma, e mais outra. Estela acordou com o telefone do estúdio tocando sem parar. Jornal, programa de entrevista, revista, canal do YouTube, marca de roupa, gravadora. Todo mundo queria falar com ela. E ela só queria silêncio. Sentada na casa de Lúcia e Rafael, com um cobertor quentinho nos joelhos, um copo de chá nas mãos e Tico do lado, ela não sabia direito o que fazer com tudo aquilo. Eles estão dizendo que eu virei famosa, ela falou, meio sem acreditar. Mas eu nem tenho telefone. Rafael sorriu. Agora vai ter. E vai ter endereço, e comida quente, e cama também. Tudo que você merece. Tico já estava com o olho arregalado com tanta novidade. A televisão ligada mostrava imagens dela cantando, e ele apontava e gritava. Olha lá, dona Estela, é a senhora mesmo. Ela ria, com vergonha, como quem não sabia o que fazer com tanto carinho. Depois de tantos anos sendo ignorada, ofendida, chutada, esquecida, agora era vista, elogiada, respeitada. E isso era bom. Mas também era estranho. Não estava acostumada. Uma mulher da produção bateu na porta no fim da manhã. Queria saber se Estela toparia voltar ao estúdio para dar entrevista no encerramento da temporada. Disse que o público pedia por ela, que os patrocinadores queriam fazer homenagem, que já tinha gente perguntando como podiam ajudá-la. E mais, que uma gravadora queria oferecer contrato para ela gravar um álbum. Estela não respondeu de primeira. Olhou para Rafael, depois para Tico, depois para o violão encostado no canto da sala. Eu não sei se quero virar artista, ela disse. Só queria cantar uma música e contar minha história. Rafael falou com carinho. Então canta. Mas agora você pode fazer isso em paz. E com gente do lado. A mulher da produção entendeu o recado. Disse que o que ela quisesse, a equipe faria. Não iam forçar nada. E que se Estela quisesse, o programa estava abrindo um espaço para mais artistas de rua, para mais histórias reais. E que tudo começou por causa dela. Do outro lado da cidade, Otávio recebia uma notificação que não esperava. A emissora tinha aberto uma investigação interna sobre as denúncias de manipulação, discriminação e assédio moral nos bastidores. Alguém tinha soltado o verbo no Twitter. Um ex-produtor do programa. Contou tudo. A ideia da humilhação, os figurantes pagos,
O corte de recursos para Stella. E a história explodiu. A imagem do grande diretor despencava rápido. E ele sabia que, naquele momento, nenhuma desculpa, nenhuma coletiva de imprensa, nenhum desmentido ia apagar o que o público viu. A verdade estava gravada. A emoção foi ao vivo. E agora, era ela quem mandava. Stella não queria vingança, nem fama, nem palco gigante. Queria só continuar cantando. Mas agora, quando cantasse, saberia que alguém estaria ouvindo. De verdade. Depois que o vídeo do reencontro viralizou, o telefone de Otávio Moreira começou a tocar como nunca antes. E não eram ligações de parabéns. Eram chamadas de advogados, de patrocinadores irritados, de redes sociais questionando, de jornalistas pedindo explicações. Ele engoliu seco ao perceber que a história fugia da sua mão. Ele, que sempre mandou nos bastidores, agora era centro do escândalo. O produtor que arquitetou tudo achou que tinha feito um espetáculo, humilhar para emocionar. Mas o que ele não previu foi que o público fosse virar a câmera contra ele. As denúncias começaram a aparecer. Trecho de gravação onde pediu vaias, filmagem de figurantes combinando risadas, relatórios internos apontando que ele vetou apoio técnico à participante, Stella, simplesmente porque não daria retorno visual. No escritório fechado, paredes forradas de prêmios e fotos de eventos, Otávio se viu de pé, imóvel, com o celular na mão e o rosto aceso pela tela. Um pedido de confidencialidade ali, outro ali. Todos os envolvidos começavam a sussurrar. Se precisar, eu abro o que vi. Ele entendeu o que isso queria dizer. Testemunhas, gravações, clientes, redes sociais formando uma parede ao redor da verdade. Enquanto isso, na emissora, a direção executiva se reuniu às pressas. Os patrocinadores, aqueles que ele sempre colocou em slot garantido, começaram a questionar. Essa imagem de humilhação é o que nossa marca quer? A resposta veio clara. Não. Eles exigiram auditoria interna. Ele foi afastado das câmeras, removido da função de diretor de programa. O seu nome já não aparecia nos créditos. No dia seguinte, nos corredores do estúdio, o clima era de vitrine quebrada. Técnicos que antes o temiam hoje murmuravam entre si. Produtores que sempre correram para obter sua aprovação agora evitavam olhar para o corredor número 3, onde ficava o escritório dele. Bruna, que competiu com Stella, circulava com cara de vitória, não porque fosse melhor, mas porque ele, o organizador, estava exposto. Otávio apareceu numa coletiva de imprensa improvisada. O microfone tremia na mão. Ele usou frases decoradas. Reconheço que o programa errou. Vamos colaborar com a investigação. O foco é a participante. Mas ninguém acreditou muito. A voz dele soou fina. O olhar, cansado. A plateia de repórteres martelava as perguntas. O senhor pagou figurantes para vaiar? Foi essa a instrução da produção? Ele engoliu em seco, desviou o olhar e respondeu. Não tenho confirmação concreta de que isso ocorreu. E aquilo bastou para virar manchete. Diretor não nega vaias pagas. No mesmo dia, o nome dele já estava associado à reportagem de bastidores. Humilhação no palco, teste de resistência, programa como espetáculo de vergonha. A reputação construída durante décadas começou a desmoronar como castelo de cartas. As redes sociais que antes elogiavam sua produção agora mostravam print de e-mails, áudios, trechos de gravação. Ele se tornou exemplo do que não se deve fazer. Enquanto isso, acima dele na hierarquia, a emissora abriu um protocolo interno. Investigação externa, revisão de ética, suspensão de bônus, pedido de desculpas públicas. Otávio viu o lugar que mandava virar o ambiente que o expelia. Foi limado da cerimônia de final de temporada. Não participou da gravação. Foi substituído no painel de direção por alguém mais limpo. Sua cadeira, um dia símbolo de poder, agora estava vazia no estúdio. Em casa, numa noite que parecia igual a tantas outras, ele ligou o arco-íris de luzes automáticas da sala e se sentou no sofá olhando para o teto. Nada de festa, nada de aplauso. Só o eco de câmeras desligadas, de aplausos que não foram para ele, de uma plateia que agora o vaiava pelas redes. Ele percebeu que o palco mudou. Ele agora estava exposto, vulnerável, sem maquiagem, sem truque. Alguns jornalistas foram atrás dele. Queriam declaração, imagens, vídeo exclusivo. Ele evitou. Mandou nota simples. Pediu desculpas por reflexos indesejados do programa. A frase mais dita por especialistas em mídia.
Não basta desculpar, é preciso assumir. Ele não assumiu de fato. E isso virou outro problema. Nas redes de cadastro de executivos do meio, seu perfil foi marcado como investigado. Alguns canais deixaram de renovar contratos com empresas que tinham laços com ele. O financiamento para os próximos programas que ele tocaria caiu. Ele se viu sem projeto, com a ficha manchada. Do outro lado, Stella e Rafael recebiam apoio, convites, entrevistas, carinho. O poder mudou de mãos. Quem antes era usado como enredo virou protagonista de verdade. Ele, que queria comandar a narrativa, virou coadjuvante na história que ele pensou controlar. E ali, no instante em que as luzes se apagaram, Otávio percebeu que a vaia que ele achou sob controle tinha se voltado totalmente contra ele. Que o espetáculo não era mais sobre a voz de Stella, era sobre a verdade que ele esqueceu controlar. E o homem que acreditou que podia usar a dor alheia para a audiência, viu sua carreira virar manchete de queda. Stella abriu os olhos naquela manhã como quem acorda num lugar novo. Não era a rua, nem a praça, nem a marquise que ela conhecia. Era o apartamento de Rafael e Lúcia. As janelas grandes deixavam entrar luz de verdade, e o chão era limpo, sem papel velho ou saco plástico. Ela se sentou na beirada da cama, o violão encostado na parede ao lado, o lenço no cabelo. Sorriu devagar, pela primeira vez em muitos anos sem culpa. No corredor, Lúcia já preparava café. O cheiro de pão fresco misturava-se com o de leite quente. Tico andava de tênis limpo pela sala, descobrindo os cantos, abrindo gavetas só para ver. Ele achou um livro de partituras em cima da mesa e fez-se de espantado. "Olha só, dona Stella, aqui tem partituras de verdade." Ela riu, passou a mão no cabelo dele, foi até a cozinha e tomou um gole de café. Ainda quente demais, queimada na língua. "Mas bom, tá diferente, né? Tudo tão limpo." Tico assentiu. "Vai demorar, mas a senhora vai se acostumar." Ela pensou na vida que teve. Banco de praça, chuva, violão velho. Pensou em Tico dormindo na rodoviária, em horas sem ninguém escutando. E agora, mesa de madeira, cadeiras novas, violão limpo e afinado. A mudança era grande, assustadora até, mas boa. Rafael entrou, vestindo camisa de botão aberta, cabelos bagunçados de ontem, mas o sorriso dele era leve. Ele chamou. "Mãe, vamos lá fora dar uma volta? Quero te mostrar um lugar." Ela se levantou. Pegou o violão. Colocou a alça simples. Tico apareceu atrás dela, pronto para o passeio. Saíram para o bairro juntos. As ruas pareciam menos assustadoras. Menos pressa. Menos olhar de lado. Stella ia olhando as vitrines, os bancos das praças, o chão limpo. Sentia os pés no chão firme, e o mundo parecia menos cinza. Chegaram a uma praça pequena, cheia de árvores, bancos de metal verde, crianças brincando. Uma feira de domingo começava a se montar. O cheiro de frutas, de flores de plástico, de bolo de coco. Stella parou num banco. Sentou-se apoiando no violão. Rafael sentou do lado, soprou e disse: "Quero que você decida o que quer fazer. Pode cantar na feira. Pode dar aulas de violão. Pode gravar uma música nova. O que a senhora quiser." Ela olhou para ele. Segurou o violão. Tinha vontade de chorar, mas conteve. "Não sei o que quero de verdade ainda." Ele sorriu e disse: "Tudo bem. A escolha agora é sua. Sem pressão." Ela respirou fundo. O vento balançava as folhas. Crianças gritavam longe. E ela percebeu que podia demorar para decidir. Que não precisava subir no palco grande de novo se não quisesse hoje. Que podia só caminhar. Só existir. Só respirar. Voltaram para casa. No caminho, pararam numa lojinha de violões. O dono sorriu ao reconhecer o instrumento usado no programa. Perguntou se o violão era o da inscrição do concurso. Stella assentiu. O homem ofereceu cheque e afirmação. Se quisesse, podia pegar um violão novo por precinho amigo. Ela sorriu, mas disse: "Não agora." O velho companheiro continuaria ao lado dela. Era parte da história. De volta em casa, ela ficou sozinha um momento. Sentou-se na sala, olhou as fotos novas da parede. Uma foto dela e Rafael no palco. Outra com Tico, outra com Lúcia. Ela suspirou. Um pedaço da vida antiga ainda estava colado nela. A dor, as ruas, o abandono. Mas agora tinha espaço para nova vida, para escolhas. Tico bateu na sala com um bloco de desenho. "Veja o que fiz." Ele mostrava rabiscos de palco, violão, praça.
Podemos transformar o violão dela numa logo e fazer camisas. Ele sorriu. Stella riu também. A ideia era simples, mas ela gostou. Era brincadeira, mas era sinal de que as pessoas acreditavam. Naquela tarde, Rafael ligou para uma escola de música. Conversou com a diretora. Disse que a mãe dele ia dar algumas aulas. Ela ficou surpresa. Achava bonito o gesto. Stella ficou nervosa no telefone, mãos cruzadas, mas disse que aceitaria. Pequenos passos. Logo depois, Rafael chamou Stella e Tico para uma reunião rápida com um produtor amigo. Ele falou sobre gravadora, contrato, estúdio, mas disse: só se você quiser. Se quiseremos mesmo fazer isso, vai ser sob seu ritmo, sem pressa. Stella olhou para Tico, sorriu e disse: vamos pensar. Era uma escolha. Quando a noite chegou, todos se reuniram para jantar juntos. A mesa tinha comida simples: arroz, feijão, salada, frango grelhado. Nada extravagante, mas parecia um banquete de verdade. Riram, contaram piadas leves, lembraram da apresentação com menos dor do que costumavam lembrar. O violão descansava encostado num canto da sala, visível, presente. Stella segurou o copo de água e disse: hoje acordei sorrindo antes do alarme. Ninguém perguntou como seria a vida daqui para frente, porque naquele momento não precisava. Só sabiam que ela mudara, que o caminho era outro, que as escolhas agora eram dela. E enquanto a cidade lá fora continuava girando como sempre, dentro daquela casa, a vida começou a se mover diferente. A dor ainda existia, nunca se apaga de vez, mas agora tinha lugar para a alegria, para a voz dela ser ouvida não por pena, mas por respeito, para o violão velho cantar não só lembrança, mas futuro, e para a Stella que um dia foi invisível, agora existir de verdade. Era uma tarde de sábado quando Stella acordou com o sol batendo na janela, mas não estava na cama de sempre. Estava no sofá da casa de Rafael e Lúcia, respirando ar novo, mas algo no peito dizia que ela precisava sair. Precisava sentir de novo o chão que conhecia. Tico, disse ela, vamos dar uma volta onde eu cantava. O menino, Tico, sorriu com o óbvio. Levantou rápido, pegou o violão, a palheta, botou a mochila nas costas. Stella vestiu a roupa simples que usava no palco. Camisa bem usada, jeans com bolsos largos, lenço no cabelo. O bairro parecia brilhar de um jeito diferente quando ela desceu. Tudo limpo, mas os cantos ainda tinham eco da vida que ela viveu. Eles seguiram até a praça onde Stella ficava tocando há anos. Ao se aproximarem, Stella parou. Olhou os bancos de ferro, o piso gasto pela chuva, os cartazes de tempo passado na marquise. O lugar era o mesmo, mas o mundo ali tinha mudado. A praça agora tinha Wi-Fi público, árvores novas, o prédio da estação reformado. E, ao mesmo tempo, a lembrança dela estava nos cantos. Ali, o violão parava para pedir trocado. Ali, ela se protegia da chuva sob a marquise, com o cobertor fino enrolado. No rosto dela, subiu um sorriso pesado de lembrança. Tico escolheu um banco mais afastado. Ele disse: Dona Stella, a senhora canta aqui de novo? Ela assentiu devagar. Segurou o violão como se fosse parte dela. O lenço no cabelo parecia mais velho, mas no rosto dela havia um brilho que antes estava escondido. Escreveu no ar, não falado, mas sentido, que o lugar era familiar e que agora estava em equilíbrio, passado e presente juntos. Ela afinou o violão, passou as mãos nas cordas, respirou fundo. O som das crianças correndo, vendedores de suco, ônibus passando, tudo se misturava com aquele momento. Ela arrancou uma nota, depois outra. Logo o som ficou uma melodia simples. Nada de palco grande, luz forte, multidão. Só ela, o violão, a praça e o som que vinha da vida real. A voz saiu baixa, firme. Cada palavra parecia descansar no banco ao lado. A música falava de estrada longa, de perda inevitável, de reencontro que demorou. A letra era a que ela sempre cantava. Aquelas estrofes que ela escreveu para Zeca, pro filho pequeno, para si mesma. O arco da voz dela agora era diferente. Mais tranquilo, menos tremor, mas ficava no tom da honestidade. Pessoas passaram. Algumas pararam. Outras seguiram andando. Um vendedor de caldo de cana baixou o volume do rádio. Um ciclista freou, olhou de canto. Um gari acumulava uma pá. E no meio disso, a música encheu a praça. Não era para espetáculo. Era para casa. Era para lugar que ela não queria mais fugir.
O violão parecia respirar também. O som encorpou um pouco. E a plateia improvisada escutou. Tesourinha, o tremor da vida dela, virou música que o ar aceitou. Depois de cantar alguns versos, Estela parou. Aplaudiu a si mesma de leve, riu. Tico levantou. Bateu palmas com todas as forças. Aplaudia do banco. Outras pessoas começaram a bater também. Um rapaz que passava soltou um bravo. Poucos ainda, mas suficientes. Ela olhou pro Tico com gratidão. Ele sorriu largo. Eu sabia, disse ele. O mundo estava esperando. Ela achou graça. Não o mundo todo. Só eu e você, e esse banco velho. Ele riu. A tarde caiu devagar. O céu ficou laranja. A praça ficou silenciosa com o crepúsculo. Estela guardou o violão. E foi a velha marquise onde começava a tempesta de chuva. Sentou ali, encostou-se na calçada, tirou os sapatos, sentiu o frio no pé, fechou os olhos, respirou fundo. Lembrou da primeira vez que chorou por cantar no chão. Lembrou das noites de fome, das portas fechadas. Mas lembrou também que ela venceu aquela parte, que aquele violão sobreviveu, que ela ainda estava aqui, com voz. Rafael e Lúcia chegaram, pararam devagar atrás dela, observavam em silêncio. Não a incomodaram, deixaram ela ter aquele momento. Depois, Lúcia sentou ao lado dela. Rafael ficou de pé, de braços cruzados, olhando a praça. O menino não falou nada. Estava ali para testemunhar a mudança. Depois, Rafael se aproximou. Abraçou Estela por trás. Passou o braço em volta dela. Ela apoiou a cabeça no ombro dele. Tico ficou ao lado, encostado num poste. Vê, mãe, disse Rafael baixo. Você trouxe isso pra cá. Você trouxe voz. Trouxe coragem. Ela sorriu. Sorriu como quem entende que a vida se repete, mas também recomeça. O violão no colo, o lenço no cabelo, os sapatos velhos, tudo se misturava com o novo. Casa, família, futuro. Mas por agora, a praça era o palco dela e das ruas. Quando levantaram para ir embora, Estela se virou e pegou um folheto do banco da praça. Listava as feiras, os shows de fim de tarde. Ela guardou no bolso. Disse: um dia eu canto aqui, oficial, no palco da feira. Tico bateu no ombro dela. Claro que sim. Na caminhada para casa, o sol já sumia. O céu ficou cinza escuro. Um ônibus parou. Deixou passageiros. A calçada estava limpa. E para ela, a cidade estava mais suave. Menos ameaça. Menos abandono. E mais possibilidade. Dentro do carro, Rafael perguntou: quer que eu leve o violão pro estúdio amanhã? Estela olhou pro lado. Olhou o violão no banco de trás. Sim, ela disse. Mas também quero voltar aqui. Quero que as ruas me vejam cantar. Ele sorriu. Tico, no banco de trás, puxou o violão e começou a dedilhar brincando. Essa música vai tocar 2, 3, 10 vezes. Estela riu. Só se for com você na plateia, disse ela. Ele assentiu. E enquanto o carro partia, ela olhou pela janela para os postes, para a praça, para os bancos onde dormiu, para o chão frio, e pensou: hoje eu volto para onde tudo começou, e agora com direção. O passado das ruas continuava em volta, mas ela não corria mais. Ela andava, e a música seguia junto. A noite brilhava diferente. O palco estava montado no ginásio da cidade, um lugar grande, com arquibancada, luzes altas, som pesado, painéis de LED nas laterais. Mas para Estela, aquilo não era o palco que importava. Era a oportunidade de cantar com liberdade. Ela entrou no local com o violão no braço, o lenço no cabelo e uma mistura de calma e tremor dentro dela. Na entrada, encontrou Rafael e Lúcia esperando. Ele segurava a mão dela, dizia: está pronta, com o olhar. Ela respirou fundo e sorriu minúsculo. Tico, o menino que sempre esteve ao lado dela, estava na plateia, segurando um cartaz escrito Dona Estela, em letras grandes, simples, com tinta que ele mesmo usou. Ele acenou forte quando a viu, e ela acenou de volta. A gratidão bateu forte no peito dela. Quando chamaram os participantes para a última apresentação da noite, Estela esperou nos bastidores. As luzes ficaram baixas. Ouviu o som do público, risadas nervosas, aplausos para os outros. Ela sabia que gente ainda falava: será que a velhinha vai dar conta? Mas ela já não pensava nisso. A música que tinha guardado no violão, a voz que tinha treinado sozinha, a história que tinha carregado por anos,
Tudo preparou esse instante. O apresentador anunciou: agora vamos ao grande momento. Uma participante muito especial. Por favor, receba com calor. Stella. As luzes subiram. O palco reluziu. O som bateu. O público fez um aplauso meio hesitante no começo, mas logo forte. Ela caminhou até o centro do palco, violão lado a lado. Sorriu, segurou o violão, soltou uma nota de teste. O silêncio caiu. Stella começou a tocar. A primeira nota preencheu o ginásio. O som parecia mais redondo, mais potente do que nunca. Ela cantava com voz rouca e doce ao mesmo tempo. A letra que falava de saudade, de estrada longa, de esperar sem desistir, parecia feita para aquele instante. E as luzes, o público, o violão, todo mundo se calou para escutar. Enquanto ela cantava, a câmera mostrou Rafael, sentado entre os jurados, olhos fechados, balançando a cabeça, quase cantando junto. Mostrou Lúcia, com lágrimas escorrendo, mas sorriso largo. Mostrou Tico, pulando na arquibancada, com os braços erguidos. E a plateia inteira, algumas pessoas abanando os lenços, outras secando os olhos, outras apenas paradas, com o pé batendo no chão no ritmo da música. A música subiu de tom, não em volume, mas em presença. As cordas rajadas, o violão girando na mão dela, o rosto dela iluminado por luzes. E quando chegou no refrão, aquele pedaço que ela guardou por anos, o público já estava em pé, aplaudindo antes do fim da música, como se todo mundo soubesse que o momento era especial. Quando a última nota caiu, o silêncio reinou por metade de segundo. No teto, as luzes pararam de girar. No painel, o nome dela piscou em letras gigantes. E então, o aplauso explodiu. Alto, longo, ininterrupto, de pé, de mãos levantadas. Gritos de "Stella! Stella! Stella!" subiam como onda. A plateia inteira celebrou, e ela sentiu algo quente correr por dentro. A vitória não era sobre prêmios ou números. Era sobre se ver reconhecida, sobre ver que a voz dela tinha valor. Em meio aos aplausos, Rafael subiu no palco. A câmera filmou o abraço dos dois. Stella chorava, rindo, tremendo, abraçando de verdade o filho que conheceu no palco. Os flashes disparavam. A plateia urrava. Tico entrou atrás, apertou a mão dela. Ela deu um sorriso que iluminou o ginásio. E naquele momento, a vitória foi completa. Depois da canção, foi anunciado que ela ganhara um prêmio simbólico. Reconhecimento do público e da produção para quem trouxe verdade. Era mais que troféu. Era um selo de respeito. As luzes se apagaram, os refletores se voltaram para ela. Ela ergueu o violão e saudou. Essa música é para quem achou que eu era só mais uma. A voz falhou no fim, mas ficou firme. Na saída, foi acolhida. Pessoas vinham, estendiam as mãos tremendo. Obrigada por cantar. Obrigada por mostrar que não é tarde. Obrigada por nós. Ela apertava as mãos, tentava olhar no olho, ria e chorava. Nada de pose, só presença. Os jornalistas anotavam, gravavam, mas ela só queria voltar pro canto com Rafael, Lúcia e Tico, e respirar, e juntos entender que ali nada terminava. Era um começo. No caminho de volta, o violão no colo dela, Tico sentado no banco de trás, Rafael dirigindo, Lúcia sorrindo. As luzes da rua passavam rápido, e Stella falou: "Sabe, eu nunca pensei que fosse cantar para tanta gente, mas agora eu sei que minha canção não é só minha." Rafael olhou para ela. "Ela é nossa", ele disse, e no rosto dela brilhou o futuro. A canção que começou para sobreviver virou vitória. A voz que cantou na calçada agora cantava no palco. E a vida que vazava pelas ruas agora entrava no estúdio, no lar, no corpo dela. Ela ergueu o violão uma última vez antes de guardar para aquela noite, como quem sela um momento, e sorriu. E enquanto a cidade dormia, ela sabia. Amanhã cantaria de novo, mas não para mostrar, para partilhar. E partilhar era a maior vitória.